Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 101, Impulso e Poder Espiritual. Aoshoku aqui é diferente dos outros dois. Este tipo não é algo que alguém possa obter. No Novo Mundo, as pessoas com Aoshoku são conhecidas como pessoas com qualificações para serem reis. Algumas pessoas são fortes mesmo sem o Aoshoku aqui, mas quando alguém o possui, seu potencial é muito superior ao dos outros. O Aoshoku é uma força totalmente diferente. Você não precisa da sua mão para usá-lo. Você pode fazer as pessoas desmaiarem diretamente usando-o. E quando a força do Aoshoku atinge um certo ponto, como as canelas ruivas, o poder do seu Aoshoku pode fazer um navio quebrar. Após o surto de Aoshoku aqui, Roja pulou levemente para fora do buraco que fez. Todas as pessoas estavam no chão. Todos perderam a consciência. O Aoshoku aqui. Este poder não deve ser considerado um simples impulso. Os olhos de Roja brilharam quando percebeu que tinha acabado de usar o Aoshoku aqui. Sua alma é muito mais forte do que a das pessoas comuns, talvez até mais forte do que qualquer pessoa neste mundo. Ele teve uma sensação diferente sobre o Aoshoku. Momento? Era difícil dizer. Esse tipo de poder é o nível espiritual. Algumas pessoas tinham um poder forte e com o tempo terão um impulso superior. Quando pessoas comuns ficam na frente deles, elas naturalmente se sentem inquietas. Mas este impulso é demasiado fraco para fazer as pessoas desmaiarem. Este não foi um simples impulso, mas uma liberação de poder espiritual. Neste mundo, esse poder é chamado de Aoshoku aqui. Mas na opinião de Roja, esse poder, talvez, possa ser chamado de poder espiritual. A pressão do espírito depende da densidade da alma. Também pode ser chamado de poder da alma. No mundo do alvejante, esse poder provavelmente se chama Heiatsu, e neste mundo é Aoshoku aqui. Na alma de Roja, há uma espada que tinha apenas 2 habilidades até agora. Roja estava pensando se todas as habilidades que ele conseguiria seriam as habilidades das espadas de Bleaz, mas ele não tinha certeza disso. Parece que essas 2 habilidades usam poder espiritual. Antes que ele pensasse sobre isso, essas 2 habilidades deveriam ter usado o poder espiritual e não físico. A razão pela qual ele sentiria que seu corpo está cansado não é porque ele usou muito de sua força física. Essa deveria ser uma ilusão que ele teve depois de consumir muito do poder de sua alma. Todas as pessoas desta ilha desmaiaram? Roja saltou para um lugar alto e olhou por toda a ilha. Ele descobriu que de fato todas as pessoas nesta ilha desmaiaram. O Aoshoku de Roja era realmente incrível. Ele apenas despertou, mas ainda assim fez todas as pessoas de uma pequena ilha desmaiar. Se o Aoshoku é realmente o poder da alma, então todas as pessoas neste mundo não serão capazes de praticar e aumentar o poder do seu Aoshoku. Mas eu posso. Roja fechou os olhos. Ele inspecionava cuidadosamente sua alma. Assim como ele estava verificando, encontrou algo estranho. Ele descobriu que poderia tocar a espada da alma. Antes ele não conseguia tocar a espada da alma, pois era como uma ilusão em sua alma, mas agora ele descobriu que realmente podia tocá-la. Roja fez a propriedade aparecer diante dele. A terceira etapa, espada inteligente da alma mais 10. Atributo, poder de ataque mais 300, poder mais 100, agilidade mais 100. Atributo especial, todas as coisas no mundo viram cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição de evolução não é atendida. Atributos especiais, Jetsuga Tensho, pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia, 510, 220. No momento em que viu o valor da energia, Roja congelou por um instante. Ele pensou que havia algo errado com seus olhos. Ele olhou novamente com cuidado, apenas para descobrir que realmente não via errado. A energia realmente atingiu o valor de 510. Despertar o Aoshoku fez com que a energia aumentasse diretamente em algumas centenas de pontos? Roja ficou surpreso. Ele não pensou antes que a energia aumentaria tanto de uma só vez. Ele ponderou um pouco. Ele concluiu que o Aoshoku é um poder da alma, então quando ele o despertou a energia aumentou à medida que ele desbloqueou um poder de sua alma. Não há restrição para a atualização. Roja viu que não há restrições para o próximo estágio de atualização. Parece que apenas a primeira etapa teve alguma restrição. Talvez daquela vez ele não tenha seguido o caminho da espada com firmeza. Então, quando ele conseguiu Ono no Tsuki, a condição foi atendida. Neste momento, Roja teve a sensação de que a condição para atualizar a alma para o 5º estágio para usar Ryujin Jakka não era uma restrição para ele. Ele sentiu que estava lá para protegê-lo. Se ele fosse fraco e libertasse Ryujin Jakka enquanto ele não tinha capacidade de suportar seu poder, então talvez antes que seu inimigo morresse, sua alma seria drenada de seu poder e ele morreria. Olhando para o bar da propriedade, Roja respirou fundo, seus olhos brilharam e sem hesitação, ele escolheu atualizar a espada da alma. Zumbir. Quase no momento seguinte, uma luz dourada brilhou ao lado de Roja e apenas Roja pôde vê-la. O espaço da alma estava se movendo. A luz dourada iluminou todo o espaço da alma. A luz piscava no centro do espaço onde a espada pairava no ar. A luz formou um vórtice dourado. A velocidade de rotação do vórtice ficava cada vez mais rápida. Estava se fundindo com a espada, o que fazia parecer que um sol estava ali. Zumbir. Uma estranha mudança aconteceu quando a luz dourada desapareceu gradualmente. A espada da alma apareceu em seu lugar, mas parecia mais refinada de antes. Na memória de Roja não existia nenhuma espada como esta, é como se ela só existisse no mundo dos sonhos. Mesmo quase perfeito Iru não era nada comparado com a espada da alma diante dele. Capítulo 102, Senbonzakura. A quarta etapa. Roja olhou para esta nova forma, a espada não poderia ser comparada com antes. Ele não pôde deixar de respirar fundo e quis olhar para o bar da propriedade novamente.
A barra de propriedades apareceu. O quarto estágio, espada requintada da alma mais 0. Atributo, poder de ataque mais 360, poder mais 120, agilidade mais 120, físico mais 120. Atributo especial, todas as coisas no mundo se transformam em cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição da evolução não é atendida. Atributos especiais, Jetsuga Tensho, pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Um atributo especial adicional pode ser extraído. Energia, 290-230. Com certeza, a espada da alma foi atualizada para o quarto estágio e os atributos aumentaram significativamente. Além disso, há uma nova propriedade verde física. Mesmo que o poder de Roja estivesse além desses números, um acréscimo de 120 de força física poderia contar como uma pequena atualização. Claro, esse atributo não era o que ele esperava ao atualizar para o quarto estágio. O que ele queria era o atributo especial adicional. Não sei o que eu conseguiria. Roja já havia experimentado a extração de 2 atributos especiais antes, então ele não estava tão agitado quanto antes. Depois de despertar o Oshoku aqui, ele obteve diretamente centenas de pontos de energia que poderiam ajudá-lo a atualizar a espada da alma 2 vezes. Então agora ele poderia obter seu novo atributo especial. Com o pensamento, Roja escolheu extrair a opção. Começou a extrair. Vis. Nas 2 extrações anteriores, o atributo verde foi o que mais piscou. Agora parece que o verde piscou apenas algumas vezes. Se ele extraísse um atributo verde, seria realmente uma perda dele, porque um atributo verde não será um atributo especial. Mas parece que o número de atributos azuis está piscando com mais frequência, então se ele tiver sorte, pelo menos um atributo azul será extraído. O atributo dourado como da última vez só brilhou uma vez. A cor roxa brilhou mais do que antes. E de repente a extração final foi um atributo roxo. Mas o texto entrou em colapso diretamente e foi para a barra de propriedades. Roja não conseguiu ver o que conseguiu. Essa é minha boa sorte? Roja estava sorrindo quando lembrou que o azul atribuído a Jetsuga Tensho era simples, mas lhe dava muita força. E o outro era o atributo roxo do poder de Yamamoto. Nem é preciso dizer que o objetivo de Roja era chegar ao quinto estágio para poder usar Ryujin Jaka. E quando ele extraiu um atributo roxo agora, ele mal podia esperar para ver o que conseguiria. O quarto estágio, espada requintada da alma mais 0. Atributo, poder de ataque mais 360, poder mais 120, agilidade mais 120, físico mais 120. Atributo especial, todas as coisas no mundo se transformam em cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição da evolução não é atendida. Atributo especial, Senbon-Sakura Kageyoshi. Atributos especiais, Jetsuga Tensho pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia, 290-230. O novo atributo roxo só tinha esse texto brilhante sem nenhuma descrição. No entanto, quando Roja viu o nome desta propriedade, ele soube diretamente o que era. Uma das espadas de Bleas, Senbon-Sakura Kageyoshi. Mesmo que não possa ser comparado ao poder de Yamamoto, mas foi a habilidade do capitão da 6ª divisão. Este era apenas um nome simples, sem nenhuma descrição. Mas como todas as coisas no mundo transformadas em cinzas, é possível ver o detalhe deste imóvel. Então Roja queria ver diretamente a descrição. Atributo especial, Senbon-Sakura Kageyoshi. Habilidades ativas, Shikai Dispersão, Senbon-Sakura. A lâmina de Senbon-Sakura se separa em 1000 fragmentos minúsculos e delgados, que voam para longe do punho, deixando apenas o cabo da espada na mão do usuário. Ao balançar o punho de Senbon-Sakura, o usuário pode controlar os fragmentos da lâmina para atacar os inimigos. Habilidades ativas, Bankai Senbon-Sakura Kageyoshi. A espada penetra no chão como se fosse uma poça de água. Ondulações de energia se expandem, escurecendo a área circundante, e em segundos, 2 fileiras de 1000 lâminas gigantes sobem do chão. Essas 1000 espadas se espalham e inúmeras lâminas voadoras perfuram o inimigo. Ninguém sabe o número exato de lâminas geradas. Mesmo que ele não tenha lido essas palavras, Roja ainda saberá o que é Senbon-Sakura Kageyoshi. A habilidade deste atributo está próxima da areia do crocodilo. A única diferença é que o corpo de Roja não se transformará em areia como o de crocodilo. Então, é como uma lâmina com o poder da areia do crocodilo. Ao contrário do poder de Yamamoto, não há condição para usar o Senbon-Sakura Kageyoshi. Isso quer dizer que posso usar diretamente o Bankai? Roja olhou para o nome que descrevia o atributo roxo e seus olhos brilharam de repente. Não sei, posso usar Tobu Zanjeki com Senbon-Sakura Kageyoshi? Posso anexar aqui as pétalas? Posso anexar chamas a eles? Sua mente estava disparada enquanto ele pensava nessas questões. Roja não pôde deixar de sorrir e disse, essas. Talvez algumas perguntas muito interessantes. Roja continuou a sorrir. Roja olhou para a barra de propriedades e optou por atualizar mais uma vez. O quarto estágio, espada requintada da alma mais 1. Atributo, poder de ataque mais 420, poder mais 140, agilidade mais 140, físico mais 140. Atributo especial, todas as coisas no mundo se transformam em cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição da evolução não é atendida. Atributo especial, Senbon-Sakura Kageyoshi. Atributos especiais, Jetsuga Tensho pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia, 60-240. Mais uma vez, o aumento nas propriedades após a atualização é maior do que o aumento quando ele estava na 3ª fase. Capítulo 103. Silêncio. No mar, não muito longe da ilha de Barna, um navio de guerra estava estacionado ali. De pé no navio de guerra você podia ver vagamente a ilha. No convés, 3 capitães estavam ansiosos.
Olhando para a Ilha Barna, todo o navio de guerra estava em uma atmosfera deprimida e nervosa. Em algum momento, um dos 3 capitães cerrou o rosto e disse: "Não podemos esperar mais, devemos ir." Os outros 2 se entreolharam, hesitação e tensão eram aparentes em seus olhos. Mas no final, eles acenaram com a cabeça. Senhor, Roja ir sozinho para a Ilha Barna é ultrajante. O problema é que não podemos escapar da punição se algo realmente acontecer, então vá e veja se ele está bem. Os 3 capitães concordaram. Eles deram a ordem de avançar em direção à Ilha de Barna. Como o navio de guerra estava muito perto da Ilha de Barna, logo chegou à Ilha de Barna. Um dos 3 capitães estava observando o movimento na ilha com um telescópio, mas descobriu que não há nada na ilha. Porque parece que nada está se movendo na ilha. Com o navio de guerra se aproximando ainda mais, mesmo sem o telescópio, qualquer um poderia ver que não há realmente nada se movendo na ilha. Os 3 capitães se entreolharam surpresos. Mesmo que Roja tivesse ido à ilha para investigar secretamente e fosse descoberto, deveria ser tão silencioso. Depois de se aproximar, o capitão segurando seu telescópio pôde ver pessoas deitadas no chão, mas não tinham ferimentos e não havia nenhuma gota de sangue, o que ele achou muito estranho. O que está acontecendo na ilha? Quando o navio de guerra chegou ao porto, todos os fuzileiros navais ficaram alarmados e assustados ao ver todas aquelas pessoas inconscientes. Porque não há nenhum vestígio de luta que aconteceu aqui. Essas pessoas parecem ter desmaiado inexplicavelmente. É como encontrar um fantasma em pleno dia. Eles simplesmente desmaiaram, não estão mortos. Alguém se agachou para verificar aquelas pessoas e descobriu que estavam todas inconscientes. Mesmo assim, eles ainda estavam alarmados. Todos os fuzileiros navais sabiam que Roja veio aqui há pouco tempo, mas de repente, todas as pessoas da ilha desmaiaram, o que fez com que alguns fuzileiros navais tivessem vontade de chorar. O que está acontecendo? Onde está o Senhor Roja? Aqueles fuzileiros navais suavam frio nas costas, mas ainda não conseguiam recuar. Eles começaram a caminhar pela ilha e no caminho o que viram foi uma cena chocante. Todas as pessoas eram iguais, estão todas inconscientes. Todos os tipos de pessoas, algumas pareciam estar andando, algumas pareciam estar trabalhando e algumas pareciam estar apenas descansando, mas todas elas estão inconscientes agora. Todos desmaiaram. Você está dizendo que todas as pessoas na ilha estão neste estado? Indo cada vez mais para as profundezas da ilha, o fuzileiro naval estava ficando extremamente aterrorizado. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Até os capitães ficaram chocados. O Oshoku era um poder amplamente conhecido no Novo Mundo, mas na primeira metade poucas pessoas sabiam de sua existência. Muito menos as pessoas do West Blue. Muitas pessoas no West Blue nem sabiam o que era aqui. Enquanto caminhavam, uma silhueta apareceu de repente diante deles. Como estavam extremamente vigilantes, no momento em que viram a silhueta, todos sacaram suas armas e apontaram para Roja. Quem? Quem é esse? Mas logo suas expressões passaram de vigilância para surpresa enquanto largavam as armas. Senhor, Roja, você está bem? Roja veio de longe e com um sorriso disse: "Bem, você pode começar a limpar essa bagunça. Nem todas as pessoas são piratas, muitos são civis normais. Então, quando eles acordarem, você poderá verificá-los." Quando ouviram as palavras de Roja, não puderam deixar de olhar um para o outro. Um capitão engoliu em seco, seus olhos estavam arregalados olhando para Roja. Ele não pôde deixar de perguntar: "Senhor Roja, foi você quem?" "Não perca tempo, informe a base para enviar 2 navios de guerra para entregar os itens." Gorgolejo. Os poucos funcionários engoliram a saliva, embora ainda não soubessem o que aconteceu. Mas agora é óbvio que a razão pela qual todas as pessoas desmaiaram foi Roja. Em comparação com os acontecimentos que viram enquanto estavam no navio de guerra, esta cena foi mais chocante. A ilha inteira, todos os moradores desta ilha desmaiaram. Isso os fez sentir como se seus corações estivessem saindo do peito. Fazer com que todas as pessoas da ilha desmaiassem sem qualquer resistência. Que tipo de poder era esse? Todos os fuzileiros navais só se recuperaram do choque depois de algum tempo. E quando o fizeram, começaram a limpar a bagunça produzida por Roja. Primeira base do West Blue. Um navio de guerra surgiu à distância e atracou lentamente no porto. Do navio de guerra, uma pessoa desceu primeiro e foi cercada pelos fuzileiros navais na porta enquanto saudavam. Senhor, Tika, bem-vinda de volta. Sim, Tika tinha um charuto pendurado na boca enquanto respondia. No entanto, depois de dar alguns passos, ele franziu a testa de repente. Ele olhou para o porto e disse: "O líder saiu?" No porto da primeira base não havia tantos navios de guerra, ao contrário do quartel-general. Eles tinham apenas 2 navios de guerra de tamanho médio e 7 a 8 pequenos. O ex-líder foi morto, o que os fez perder um navio de guerra de médio porte, mas o quartel-general já enviou outro. Mas agora só existe um navio de guerra de tamanho médio, o outro está faltando. Então a única razão seria que o líder deles, Roja, tomou o navio de guerra. Capítulo 104. O choque no West Blue. Sim. Ao ouvir a pergunta de Tika, o tenente estava prestes a chorar. Um olhar hesitante apareceu em seu rosto. Tika franziu a testa e perguntou: "Por que ele saiu?" "Senhor, Roja queria pegar os piratas Jeco." "O que?" Tika ficou instantaneamente chocado. Ele gritou: "Pegando os piratas Jeco? Quando esse grupo apareceu? Quando ele foi? Porque eu não sabia." Ao ver a expressão no rosto de Tika, o tenente ficou assustado. Depois que Tika falou, só houve silêncio. Depois de um tempo, o tenente sussurrou para Tika: "Isso, o senhor Roja disse para não te informar." Caramba! Vinhas verdes apareceram na testa de Tika. Ele não pôde evitar cerrar o punho. Aquele Roja, por ter vindo do quartel-general, não colocou os piratas Jeco nos olhos. Eles absolutamente não devem ser considerados levianamente. O líder anterior era assim, ele não colocou os piratas Jeco nos olhos. Mas no final ele foi morto por eles. Pensando nisso, o rosto de Tika se transformou em um rosto cheio de raiva. Ele perguntou: "Por quanto tempo eles partiram?"
E qual é a direção deles? Embora ele não gostasse de Roja e mesmo que estivesse com raiva em seu coração, ele não podia simplesmente ver o líder da base em perigo e não fazer nada. Então ele estava pronto para resgatá-los imediatamente. Já faz muito tempo e não há notícias sobre eles. Ao ouvir isso, o coração de Chica afundou lentamente. Eles partiram há muito tempo e não havia notícias deles. Parece que havia apenas uma possibilidade. Se o segundo líder morresse, o quartel-general ficaria furioso e enviaria um grupo de elites para persegui-los. Ele era o principal ponto forte da base, queria ser promovido ao cargo de líder há muito tempo, mas agora essa chance não voltará. Realmente muito jovem e não está apto para ser um líder, porque a sede enviou um garoto para ser nosso líder de base. A raiva de Toca diminuiu gradualmente e foi substituída por um suspiro fraco. Ele balançou a cabeça porque não estava pronto para fazer nenhum resgate desnecessário. Ele estava pronto para retornar ao seu escritório e esperar silenciosamente pelas notícias. Mas quase nesse momento, um capitão correu em sua direção. O rosto do capitão era difícil de descrever. Justamente quando chegou a Chica, ele imediatamente parou e saudou com certo pânico. Há um relatório. Senhor Chica, por que você está tão em pânico? O que aconteceu? O rosto de Chica afundou de repente, ele sabe vagamente o que estava acontecendo. Porém, o capitão disse algo completamente diferente do que Chica esperava. Acaba de chegar um relatório. Todos, os piratas Gecko, foram destruídos. Nossas vítimas, apenas um gravemente ferido e não tivemos nenhuma morte. Ao ouvir isso, Chica quase esmagou o charuto na boca. Ele olhou para o capitão e inconscientemente disse: "O que você disse?" Também. O capitão revelou um olhar lento como se não acreditasse em si mesmo. Nosso líder, Roja, encontrou uma base da família Don Quixote no West Blue que estava realizando um leilão subterrâneo. Ele invadiu e pegou todos os piratas de lá, apreendeu muitos materiais. Nosso número de vítimas é 0. E finalmente, o líder da base Roja nos ordenou enviar 2 navios de guerra para lidar com os materiais apreendidos. Ele disse isso enquanto sua própria voz tremia. Parece que quando ele ouviu a si mesmo, não conseguiu acreditar, embora fosse ele quem estivesse dizendo isso. A brisa do mar soprava suavemente. O porto estava em silêncio. Se uma agulha cair no chão, qualquer um poderá ouvi-la. Havia apenas o som das ondas que batiam nas paredes a bom bordo. Alguns dias depois, a notícia sobre a base subterrânea da família Don Quixote sendo exterminada finalmente não pôde mais ser coberta e se espalhou pelas forças subterrâneas no West Blue. Todos que estavam lá foram presos. Os piratas comuns, a família Don Quixote e até mesmo os representantes de algumas forças subterrâneas. Em alguma organização desconhecida, Nico Robin estava olhando as notícias com uma expressão surpresa no rosto. A base subterrânea da família Don Quixote foi destruída. Isso é algo que a marinha poderia fazer? Robin esfregou o papel e murmurou. Em sua mente uma figura brilhou. Poderia ser ele? Em outra área, o líder de alguma força clandestina levantou a mesa depois de ler a notícia. Família Don Quixote. Como eles poderiam comprar mais armas agora? O líder era um traficante de escravos. Ele tinha uma expressão de raiva no rosto. Eu deveria vender alguns escravos para os nobres do West Blue, que agora estava arruinado. Como vou explicar para eles? Se ao menos a base fosse destruída não seria perigoso. Mas a base foi destruída durante o leilão, tantos representantes foram pegos o que torna o problema um pouco sério. Isto foi como um terremoto para todas as forças subterrâneas no Oeste Azul. No Norte Azul, no Mar Calmo, o navio Don Quixote estava estacionado ao lado de uma ilha desabitada. Dof, algo acabou de acontecer. Um dos mais altos quadros da família Don Quixote, Trebol, chegou a uma sala luxuosa. Em sua mão, ele segurava um dendém mochi e também vários papéis. A base do West Blue foi encontrada pelos fuzileiros navais, as armas sumiram, aquela espada sumiu e também muitos escravos sumiram. Existem alguns problemas ainda piores. Nossos negócios no West Blue foram muito afetados. Muitas forças estão discutindo conosco e não querem mais fazer negócios conosco. O rosto do Trebol era muito feio. Ele ficava devolvendo o ranho que saía do nariz uma e outra vez. Do Flamingo era o capitão, vendo que a marinha estava perseguindo e criando problemas para ele em todos os lugares. Ele não ficou feliz. E ouvindo as palavras de Trebol, seu rosto ficou frio. Seu bando de resíduos. Onde está o problema? Do Flamingo lembrou que há pouco tempo a base no South Blue foi destruída por estagiários da marinha. Até lá o G foi derrubado. No Oeste Azul a base estava bem escondida. Não sei como a marinha a encontrou. Por que você não informa aos fuzileiros navais com quem estão lidando? Recentemente Tsuru, o guindaste, estava tentando caçá-lo e ele se sentiu muito desconfortável em continuar correndo. Ele estava de muito mau humor e depois de ouvir as palavras de Trebol, sua intenção assassina aumentou. Capítulo 105. Tempestade chegando. O rosto de Trebol estava frio, seu tom era maligno. Nós, a família Don Quixote, não é algo que qualquer um possa destruir. A empresa da família Don Quixote se espalhou por todo o mundo. Neste mundo, não havia forças subterrâneas mais fortes do que elas. Embora do Flamingo não seja o rei de todos os mares, mas ainda no negócio clandestino, eles tiveram muitas relações com muitas pessoas fortes neste mundo. Mas agora, logo depois que a base no Sul Azul foi destruída, outra base no Oeste também foi destruída. O problema mais difícil era que agora todas as forças questionavam a família Don Quixote. Esta é a razão da intenção assassina de Trebol. Do Flamingo se acalmou e disse baixinho. Existe alguma informação? Aquele que destruiu a base é o novo líder da primeira base da marinha. O líder anterior morreu sob alguns ataques de piratas. E o novo líder designado parece ser mais poderoso, mas não há mais informações sobre sua identidade. Trebol respondeu.
Ouvindo as palavras de Trebol, Doflamingo tinha uma expressão levemente zombeteira. Ele disse: um líder de base da Marinha no Oeste Azul? Um papel tão poderoso não são apenas palavras, como ele ousou atingir nossa base. Embora sua boca dissesse que seu papel era poderoso, pelo seu tom e expressão, você poderia adivinhar que Doflamingo não colocou esse papel em seus olhos. Para ele, um líder de alguma base da Marinha na primeira metade da linha Gran, mesmo alguém do Novo Mundo, não era nada aos seus olhos. E agora alguém de uma base da Marinha do Oeste Azul estava causando problemas. A lacuna é muito grande e mesmo sem qualquer informação ou estratégia, ele poderia pisoteá-los com força absoluta. O tom de Doflamingo era frio e ridículo. Ele perguntou a Trebol: onde está Diamante agora? Ele já deveria ter chegado ao West Blue, indo para a maior organização da máfia, a Gangue Capone. Trebol fez uma pequena pausa, seus olhos brilharam ao dizer: mas agora que penso nisso, podemos simplesmente mandá-lo para lá. Fufufufufufu, não é mesmo? Doflamingo e Trebol riram. A risada era assustadora. Ninguém sabia que tipo de olho Doflamingo tinha agora sob os óculos escuros. Azul Oeste. O céu estava escuro. Uma tempestade iria aparecer em breve. Um navio ignorou isso e estava navegando nas ondas. Eu sei, deixe comigo. Um dos membros mais fortes da família Don Quixote, Diamante, pendurou Dendemushi. Parado no convés e observando a tempestade que se aproximava, seus olhos brilharam com um olhar frio. As forças clandestinas no West Blue ousam questionar a nossa família. Mas o culpado é a Marinha. Parece que se não fizermos nada, a família Don Quixote parecerá fraca aos seus olhos. Eu, Diamante, preciso mobilizar a inteligência das famílias para perguntar sobre algo. No momento seguinte, vários piratas da família Don Quixote ficaram nervosos, nem se atreviam a respirar. Ok. Diamante acenou com a cabeça e disse: precisamos interceptar os fuzileiros navais, livrar-nos deles e recuperar as mercadorias. Existe uma rota comum, devemos segui-la e interceptá-los. Se chegássemos tarde demais. Diamante zombou, seus olhos brilharam com a intenção de matar quando ele disse: vou deixar todas as pessoas do Oeste Azul agora sobre o poder de nossa família Don Quixote. A base da Marinha se transformará em ruínas e recuperará nosso prestígio no Oeste Azul. Sim. Os piratas se entreolharam e engoliram a saliva. Escritório do Quartel-General da Marinha, Sengoku. Neste escritório, Sengoku estava sentado em sua mesa enquanto olhava uma mensagem do West Blue. Os piratas Gecko foram completamente destruídos? Além disso, o número de vítimas. Sengoku olhou para frente e balançou a cabeça. A posição de líder da base no West Blue não era algo grande, ele irá transferir Roja de lá depois de algum tempo. Enquanto pensava, Sengoku pegou uma xícara e bebeu seu chá, depois continuou olhando. Sopro. Ele também encontrou uma base subterrânea da família Don Quixote e já a destruiu também? O rosto de Sengoku estava cheio de surpresa. Eles só conseguiram encontrar algumas bases da família Don Quixote. Ele não esperava que Roja encontrasse um. Roja também apreendeu muitas armas e outros materiais. Era como se ele já tivesse exterminado vários piratas. E não só isso, quando ele invadiu, a família Don Quixote estava realizando um leilão. Roja destruiu e capturou representantes das principais forças clandestinas. Depois de ler isso, o rosto de Sengoku ficou difícil de descrever. Neste mundo, as pessoas mais fortes são aquelas da Grand Line. Mesmo aquelas da primeira metade da Grand Line foram trampolins para as do Novo Mundo. Portanto, mesmo que todas as forças se reunissem no West Blue, elas não significariam nada para os da Grand Line. Sengoku ponderou solenemente. Essas forças subterrâneas não fariam nada mesmo se alguns deles fossem capturados. Eles não têm esse tipo de coragem. A possibilidade de atacarem uma base da Marinha é baixa. Neste caso, encerrarão a cooperação com a família Don Quixote. Se fosse esse o caso, o coração de Sengoku afundou de repente. Capítulo 106. Arranjo. Se apenas destruísse a base subterrânea da família Don Quixote, então não seria nada. Mas agora, um terremoto atingiu todas as forças subterrâneas do West Blue. Isso fez com que a família Don Quixote perdesse prestígio no West Blue, então eles não ficarão indiferentes a isso. O quartel-general da Marinha e a primeira base no Oeste Azul estão muito distantes um do outro. Então, se a família Don Quixote quisesse fazer alguma coisa, seria difícil enviar apoio do quartel-general. Além disso, o capitão da família Don Quixote, Doflamingo, não é um pirata fraco. Na visão de Sengoku, ele é um pirata muito poderoso. Seu poder não era o problema é que Doflamingo era um nobre anterior. Sua identidade foi despojada, mas isso ainda lhe deu um relacionamento sutil com o governo mundial. O rosto de Sengoku estava sombrio, ele pegou seu Dendemushi e descou. Ei, Tsuru-chan? Sou eu. Tsuru-chan, você ainda está perseguindo Doflamingo? Não, parei de perseguir. Por quê? O que aconteceu? Aquilo é. Sengoku contou a ela o que aconteceu. Do outro lado, Tsuru continuou ouvindo e ficou em silêncio. Depois de um tempo, ela disse: Doflamingo ainda está no Norte Azul. Porém, se já houver alguém do Don Quixote lá, certamente é tarde demais para lidar com eles. Ao ouvir as palavras da garça, Sengoku também não pôde deixar de sorrir um pouco. Sim, este evento foi muito repentino. Ninguém pensou que Roja iria descobrir uma base Don Quixote logo após pisar no West Blue. Não só isso, ele o destruiu e também prendeu algumas pessoas que estavam presentes no leilão, o que causou sensação no West Blue. Você tem certeza de que tudo sobre a identidade de Roja ficou neste escritório? O guindaste perguntou calmamente. Sim. Sengoku afirmou: as informações de Roja são confidenciais. Agora, se alguém quisesse conhecê-lo, só o acharia branco como papel. Bem, Roja não é fraco, contanto que Doflamingo não aparecesse lá e apenas alguém de seus piratas fizesse o movimento, independentemente de quem fosse. Roja poderia se defender contra eles. Não preciso me preocupar muito, só preciso enviar um navio de guerra o mais rápido possível. Receio que não seja tão simples. Do outro lado do Dendemushi,
Um par de olhos brilhou e murmurou em voz baixa. Na ilha de Barna, a marinha prendeu cuidadosamente os piratas que estavam entre as pessoas comuns. Como a marinha, aos olhos dos civis, é a personificação da justiça. A ilha não caiu no caos, mas sim em paz. As mercadorias Dom Quixote estavam sendo transportadas. Havia muitos escravos em comparação com a última vez. Parece que os escravos eram populares no leilão. Ao lado do navio de guerra, Tika estava de pé. Ele vem para ajudar a transportar as mercadorias. Mesmo que recebesse uma informação precisa, ele quase não conseguia acreditar, até chegar à ilha de Barna. Quando ele viu a cena diante dele, ele finalmente acreditou e sua atitude mudou completamente em relação a Roja. Escritório temporário de Roja. Se não houver mais nada, irei embora primeiro, disse Tika, depois de saudar Roja solenemente. Bem, você pode ir. Roja assentiu e Tika saiu do escritório. Roja não se importou com a saída de Tika, sua total atenção estava no documento à sua frente, bem como nas 3 frutas do diabo na mesa. Roja transferiu algumas informações sobre a fruta do diabo à sua frente para a sede. Nas ilustrações das frutas do diabo que lhe foram entregues quando ele estava na sede, Roja não encontrou nenhuma dessas 3 frutas. Mas pela aparência deles, Roja poderia julgar aproximadamente o que eles eram. Eles não deveriam ser do tipo Logia. 2 Zoan e uma paramecia. Olhando para as informações que acabou de receber, ele confirmou seu próprio julgamento e assentiu levemente. Com certeza, eles não são Logia. Depois de saber quais são essas 3 frutas, Roja perdeu o interesse. Eram apenas algumas frutas comuns nas quais Roja não estava interessado. Encontrar alguma nova fruta animal ou alguma fruta Logia é simplesmente irrealista. Se eles realmente fossem uma fruta demoníaca, a família Dom Quixote não os venderia apenas no West Blue. Falando nisso, a ideia do Shichibukai não deveria estar se espalhando agora. Roja colocou a informação sobre a mesa, não olhando mais para a fruta do diabo, mas olhando para o teto. Parece que o momento em que o sistema Shichibukai apareceu não foi especificado na história original. De acordo com sua memória, Roja geralmente sabe que Doflamingo permaneceu como Shichibukai por 10 anos. E também ocupou Dressrosa também por 10 anos. E agora ainda faltam 10 anos para Luffy iniciar sua jornada. O que significa 12 anos para a derrota de Doflamingo. Capítulo 107. Esperando. Quando Roja pensava em Luffy, ele não conseguia deixar de pensar em Shanks. Neste momento Shanks deveria ter deixado o Grand Line e ido para a Vila Foucha, onde inspirará Luffy a iniciar sua aventura. Devo informar o tio Garp e deixá-lo voltar para o East Blue logo para que Luffy não se transforme em um pirata? Sinto que posso mudar muitas coisas neste mundo, o que é tão bom. Depois de um tempo Roja riu e disse calmamente, infelizmente não quero mudar o mundo, só quero poder. Roja levantou-se, esticou o corpo e pegou seu Iru. Roja não usará seu Onou no Tsuki novamente. Essa espada ajudou Roja quando ele estava fraco e agora estava danificada até certo ponto. Se ele não usasse aqui para fortalecê-lo, já teria sido destruído há muito tempo. Roja não pode consertá-lo e não estava preparado para usá-lo até que fosse destruído. Ele não vai entregá-lo a ninguém. Então ele apenas jogou na água para descansar. Depois deste dia, o mundo não terá mais 21 espadas Uvazamono. A partir de hoje serão apenas 20 espadas. Roja agora tinha uma espada Saijo Uvazamono, Iru. Essa espada era muito melhor que a Onou no Tsuki. Quer Roja tenha usado suas chamas ou Jetsuga Tenshi, esta espada pode resistir por enquanto, o que o deixou feliz. Ele alcançou o 4º estágio e no próximo estágio ele poderia usar Ryujin Jaka. Se ele usasse, então ele teria chamas com a temperatura da superfície do Sol. Isso seria 6.000 graus. Esse tipo de temperatura não apenas derreteria o aço, mas também o faria ferver. Então, mesmo esta espada não será capaz de suportar esse tipo de temperatura. A maioria dos materiais neste mundo não será capaz de suportar esse tipo de calor. Mas Roja teve uma ideia, mas não conseguiu verificá-la até chegar ao 5º estágio. Outros 2 dias se passaram. O caos no mundo subterrâneo diminuiu gradualmente, todas as forças não se atreveram a atacar ou fazer nada à marinha, elas só puderam ficar em silêncio. Os presos também ficaram em silêncio, esperando que Doflamingo fizesse algo a respeito. Eles não se atreveram a fazer nada, e mesmo Dom Quixote não será capaz de fazer nada com a marinha. Mas uma pequena base no West Blue não será um problema. Parece que uma grande tempestade vem em direção à marinha. Isso era algo que preocupava todas as forças subterrâneas do West Blue. A primeira base no West Blue será destruída? Ilha Barna. Neste momento, todas as armas e outros materiais já foram transportados para dentro do navio. Todos os piratas foram presos. Todas as pessoas da família Dom Quixote foram presas e interrogadas após verificação de antecedentes. Mas não havia ninguém falando. Depois que tudo foi resolvido, Roja emitiu um comando diretamente. Todos os navios de guerra partiram para retornar à primeira base e esperar que o navio de guerra da sede lhes entregasse os materiais apreendidos. Quase ao mesmo tempo, um navio pirata se dirigia para a ilha de Barna. A bandeira do navio era da família Dom Quixote. Este era o navio de Diamante. Sir Diamante, recebemos informações de que os navios de guerra da marinha atracados na ilha de Barna acabaram de se mudar. Estamos atrasados? Diamante estava sentado, na mão segurava um pano macio. De repente seus olhos brilharam e o pano em sua mão se transformou em uma espada dura e afiada. Já que não os encontramos na ilha, vamos interceptá-los no meio do caminho. Sim. O pirata disse a Diamante, eles estão indo para a primeira base da marinha, segundo as informações que recebemos. São 2 navios de guerra de médio porte e 2 de pequeno porte, não estão indo muito rápido. Não estamos longe deles, podemos interceptá-los antes que cheguem à base. Vá rápido, Diamante disse friamente. O pirata virou-se rapidamente.
Mesmo quando iam interceptar vários navios de guerra da marinha, os piratas estavam nervosos. Destruir o navio de guerra não era novidade para eles. E mesmo que Diamante quisesse destruir uma base da marinha, eles ficariam entusiasmados. Afinal, está é apenas uma base no West Blue, não uma base no Novo Mundo. Os navios de guerra mantiveram a formação enquanto se moviam no mar. A primeira base não estava tão longe deles. Roja sentou-se em um dos navios de guerra de tamanho médio e apreciou a vista com uma mão no queixo. Mesmo que ele tenha causado tantos problemas às forças subterrâneas, eles não podem fazer nada aos fuzileiros navais. Embora a família Don Quixote fosse forte, a marinha era mais forte. A insatisfação dessas forças clandestinas fará com que encerrem seus negócios com a família Don Quixote. Roja sentiu que algo estava errado. Isso não era nada parecido com o do Flamingo. Ele estava pronto para enfrentar os ataques da família Don Quixote após zarpar, mas ele ainda estava esperando. Depois que algo tão grande aconteceu, do Flamingo não ficará em silêncio. Isso não gosta nada dele. Depois de algum tempo, Roja ainda estava lá apreciando a vista. Uma explosão de batida soou na porta de sua cabine. Roja deu permissão para a marinha entrar. Um capitão entrou com o rosto cheio de pânico. Senhor, Roja, isso não é bom. Capítulo 108. Há apenas um vencedor. Olhe para você tão nervoso, acabamos de encontrar um navio pirata, certo? E a bandeira deles é a dos piratas Don Quixote, certo? Roja olhou para o indefeso capitão com um sorriso feliz. Vendo que Roja o interrompeu, o capitão apenas ouviu suas palavras, então sua expressão mudou repentinamente. Você já sabe? Não, apenas adivinhei. Roja escolheu Iru, em seu coração ele disse finalmente chegou. Seus olhos brilharam quando ele se levantou e disse, vamos. Depois disso Roja correu para o convés, olhou para o navio e viu a bandeira de Don Quixote. Senhor, Roja, isso, é um navio pirata Don Quixote. O capitão ao lado de Roja parecia nervoso. Apesar de conhecer o poder de Roja, ele não conseguia pensar que Roja poderia vencer a família Don Quixote. Disse que o capitão dos piratas Don Quixote tinha uma recompensa que chegava a 340 milhões de bagas. Esse tipo de recompensa seria capaz de fazer tremer a maioria dos fuzileiros navais. Na verdade, se do Flamingo não fosse um nobre mundial anterior e não tivesse um relacionamento com o governo mundial, então sua recompensa seria de 700 ou 800 milhões. Mas mesmo 300 milhões são suficientes para deixar a maioria dos fuzileiros navais do Oeste Azul em pânico. Os outros 3 navios de guerra estavam um caos. Embora houvesse apenas um navio pirata, a bandeira daquele navio fez com que a marinha enfrentasse uma pressão muito forte. Com o navio pirata se aproximando, a atmosfera ficou cada vez mais deprimente. Os piratas Don Quixote são muito odiosos, eles se atrevem a atacar navios de guerra da marinha. Olhando para o navio pirata, a testa de Tika ficou cheia de suor frio. O inimigo é a famosa família Don Quixote. Eles estavam em um nível diferente em comparação com os piratas lagartixas. Mesmo que tivessem 4 navios de guerra, ele ainda estava nervoso. Neste momento, Roja estava no convés do navio de guerra de tamanho médio enquanto olhava para o navio pirata à sua frente. Roja usou seu Kembuchoku aqui para ver quantas pessoas estavam no navio. Parece que eu o subestimei. Não há muitas pessoas aqui. Roja, depois de ver quem estava no navio, revelou um sorriso zombeteiro. Parado no convés do navio pirata, estava uma das 4 pessoas mais fortes da família Don Quixote. Diamante. Roja juntou-se a Somer pela última vez para derrotar Lao Ge. Este diamante tinha uma posição mais elevada em comparação com Lao Ge. O capitão olhou nervoso para o navio pirata. Então ele olhou para Roja e disse, Senhor, Roja, quando devemos começar a atirar neles? Acalme-se, não acenda o fogo, apenas observem em silêncio. Roja ordenou. Imediatamente após terminar de falar, Roja começou a andar no ar. Roja não deixou aqueles fuzileiros navais ajudá-lo. Se fossem alguns dos piratas do West Blue, ele não se importaria. Mas contra piratas tão poderosos quanto a família Don Quixote, eles estariam apenas buscando a própria morte. Este mundo respeitava os fortes, e enfrentando essas pessoas, as pessoas comuns não teriam outra escolha senão morrer. A figura de Roja passou pelo mar. Ele foi diretamente em direção ao navio pirata. Muok é um dos 6 poderes da marinha. Roja sempre optou por usá-lo apenas quando o navio inimigo estava dentro de um certo alcance. Mas agora, depois que a espada da alma atingiu o estágio avançado, a habilidade física de Roja melhorou e ele também entendeu que a habilidade da espada da alma usa o poder da alma e não sua força física. Então ele poderia usar o Muok com mais liberdade agora. São as ordens do Senhor Roja. Todos, não atire neles. Vendo Roja pisar no ar, o capitão imediatamente transmitiu as ordens de Roja. Todos estavam observando a sombra de Roja no céu. Eles sabiam que Roja era poderoso. Eles sabiam que se todos combinassem seus poderes não seriam capazes de enfrentá-lo. Em outras palavras, se Roja perdesse, não haveria nenhuma chance de vitória. Nesta situação, apenas Roja poderia vencer. Agora o poder de Roja não era questionado por ninguém da primeira base. Nosso líder é o único que vai lutar? Todos morderam os lábios, morderam até o sangue ficar visível. Mas eles não podiam fazer nada para ajudar. A diferença de força é muito grande. Anteriormente, os piratas Gecko poderiam matar seu líder, e agora existe a família Don Quixote. Não há dúvida de que eles são várias vezes mais poderosos que os piratas Gecko. Diante desse tipo de situação, os fuzileiros navais não podiam fazer nada, só podiam esperar que Roja vencesse. A sensação era muito estranha. Há 4 navios de guerra, tantos fuzileiros navais, mas eles não podiam fazer nada para ajudar. Se Roja vencer, eles vencerão. Se Roja perder, não haverá como eles vencerem. Vamos, por favor, vença. Alguns fuzileiros navais não puderam deixar de rezar pela vitória de Roja, pois não podiam fazer nada sozinhos. Capítulo 109. Roja vs Diamante. No navio pirata.
Sir Diamante, há um fuzileiro naval correndo em nossa direção. Eu vejo isso. Diamante disse com, eu não sou uma expressão cega. Então ele disse, por que a marinha se apressaria usando o Moonwalk? Não admira, esta pessoa é provavelmente alguém da Grand Line. Ele está confiante de que pode levar todos nós juntos. Depois de dizer isso, Diamante zombou. Ele sacou uma espada e de repente aquele pano se transformou em uma espada afiada. Diamante é usuário da fruta do diabo para Messia. Suas frutas lhe dão a capacidade de fazer com que tudo que toca ganhe as propriedades do tecido, tornando plano, reduzindo drasticamente seu peso e tornando-se flexível e lisonjeiro, mas também mantendo suas características naturais como resistência, força ou nitidez. Isso é realmente ridículo. Observando Roja se aproximando cada vez mais, os olhos de Diamante eram como os do diabo. Ele zombou. Mesmo que ele seja um contra-almirante da Grand Line, eu derrotei muitos como ele. Quando Roja entrou em seu alcance, Diamante foi o primeiro a lançar um ataque. Angetsu. Glaive. Diamante acenou com seu florete de lado para cima de sua cabeça, onde ele o balança para baixo. Zumbir. De repente, uma enorme energia de espada verde voou em direção a Roja. Este ataque foi pura esgrima. Diamante não confiou em sua fruta do diabo para executá-lo. Sir Diamante usou todo o seu poder? Parece que ele não quer perder tempo. Normalmente, Diamante brinca com seu inimigo, como um gato brincando com um rato. Mas desta vez, Diamante quer acabar com isso rapidamente. Vendo isso, muitos piratas olharam para Roja com pena nos olhos. Roja, que estava no ar, sentiu as ações de Diamante há muito tempo com seu Kimbu Shokuaki. Ele não revelou nenhuma tensão, em vez disso, olhou para o golpe com arrogância. Diante do ataque de Diamante, Roja sacou a espada e acenou. Jetsuga Tenshou. A energia da espada vermelha voou em direção ao ataque de Diamante. Os dois emitiram um rugido quando colidiram. A colisão emitiu ondas terríveis em todas as direções e parecia que os dois golpes desapareceram após o impacto, mas Roja só perdeu muito de seu poder e passou direto em direção a Diamante. Impressionantemente, Roja venceu esta troca. O que? Os olhos de Diamante encolheram. Ele achou difícil de acreditar, ele não esperava que seu ataque fosse perder. Os piratas estavam preparados para ver Roja cortado em dois, mas ao ver a cena diante deles ficaram chocados. O ataque de Sir Diamante foi esmagado. Como isso pode ser? O que é esse cara? Até mesmo sua esgrima é mais forte que a do Senhor Diamante. Os piratas começaram um alvoroço enquanto olhavam para Roja. Roja parecia muito jovem, ele era desconhecido para eles, deveria ser famoso com esse tipo de poder. Nos navios de guerra, todos os fuzileiros navais viram como Roja cortou o ataque de Diamante, incluindo Tika, seu olhar de tensão desapareceu e o que o substituiu foi um olhar de excitação. Alguns até aplaudiram. A atmosfera deprimente desapareceu com o ataque de Roja. Esse cara, Diamante revelou um rosto sombrio enquanto olhava para Roja. Seu golpe de espada foi derrotado por esse cara. Embora Diamante não fosse fuzileiro naval, ele conhecia suas fileiras. Vendo o uniforme de Roja, ele sabia que Roja era um contra-almirante. Ele deveria ser o novo líder da primeira base do West Blue. Mas, quando a marinha enviou uma pessoa tão forte para o West Blue, ele estimou que com aquele golpe, Roja não estava no fundo entre os espadachins do mundo. Oficial superior da família Don Quixote, Diamante. Roja agora estava acima do navio pirata. Ele olhou orgulhosamente para os piratas. Tome um dos meus ataques. Fluxo de espada, cremate. Estrondo. A espada da alma de Roja foi atualizada para o 4º estágio. Suas chamas eram muito mais poderosas em comparação com quando ele estava no 3º estágio. Depois que ele brandiu a espada, o céu ficou tingido de vermelho. Como se o céu estivesse desabando, as chamas caíram. Antes de atingir o navio, todos os piratas puderam sentir o calor. Fogo. Diamante olhou para Roja. Ele pensou que este ataque seria outro ataque de energia. Ele não esperava que ele projetasse chamas tão monstruosas neles. Sem hesitar, Diamante deu tudo de si, tentando desviar as chamas. Embora ele tenha habilidade para frutas, era impossível ignorar o calor. Capítulo 110. O Ashoku aqui novamente. Uau! A energia da espada de Diamante dividiu as chamas em duas. Os outros piratas ainda estavam chocados com as chamas. Eles tentaram resistir às chamas que se espalharam, mas a força deles era bem menor que a de Diamante, então eles não puderam fazer nada. Estrondo. Mesmo que a espada de Diamante tenha dividido as chamas ainda caíram sobre o navio pirata. Quando os piratas acordaram do choque, olharam horrorizados para Roja. Logia. É a fruta do diabo em chamas. As frutas do diabo Logia são as mais fortes. Até o fumante com a fruta do diabo fumada tornou-se muito poderoso logo após comê-la. Se o seu oponente não puder usar o Aki, eles o derrotarão facilmente. Nos navios de guerra, os fuzileiros navais viram a espada de Roja emitindo aquelas chamas terríveis, esmagando o navio pirata, e ficaram chocados. Essa cena foi a primeira no West Blue. Essa cena parecia uma fantasia. Suas mentes já estavam em branco e eles não conseguiam pensar mais. Diamante olhou para as chamas ardentes em seu navio e suor frio transbordou de sua testa. Seu coração não desprezava mais Roja. Ele estava se sentindo tenso. Isso não é Logia. Não parece Logia. Neste momento, Diamante sabia que Roja não era um fuzileiro naval comum. Depois de respirar fundo, a mente de Diamante brilhou. Ele olhou para aqueles piratas em seu navio e disse: não atire, vá pegar o navio de guerra deles. Eu cuidarei desse cara. Embora o navio pirata estivesse em chamas, eles ainda podiam direcioná-lo para os navios de guerra. A distância estava cada vez mais próxima. Este é o West Blue, não o Grand Line, então é impossível para todos os fuzileiros navais lá serem fortes. Provavelmente além de Roja, os outros fuzileiros navais são fracos. E se eles pudessem matar todos eles, Roja perderia. Sim. Os piratas nervosos gritaram. Então se viraram e estavam prontos para massacrar todos os fuzileiros navais que enfrentassem. Parado no céu, Roja sabia o que Diamante estava tentando fazer, então disse levemente:
Com licença, mas ninguém vai sair do navio. As palavras de Roja eram leves, sem qualquer raiva nelas. Mas quando a voz baixou, Roja, que estava no céu, de repente usou seu Oshoku Aki. Estrondo. Quando o Aki caiu, todos os piratas foram reprimidos. Silêncio. Roja retraiu seu Aki. Tudo estava em silêncio, só se ouvia o som das ondas e também o som das chamas ardentes. Depois disso, abaixo de Roja, o primeiro pirata caiu no chão, depois o segundo, o terceiro. A multidão de piratas desabou repentinamente, um após o outro. Até mesmo aqueles fuzileiros navais nos navios de guerra caíram. Este é o poder que Roja despertou. Este é o Ashoku Aki. Esse poder é realmente difícil de controlar, mesmo quando minha alma é mais forte que a das pessoas normais. Roja olhou para o navio de guerra atrás dele e viu os fuzileiros navais inconscientes, então murmurou. Mesmo quando o Oshoku Aki estava totalmente controlado, só se poderia selecionar algumas pessoas que não seriam afetadas por ele, mas a maioria das pessoas seria afetada. É por isso que Barba Branca não usou na guerra, porque afetará tanto seu povo quanto seus inimigos. Os restantes fuzileiros navais olharam para esta cena e não conseguiram acreditar no que tinha acontecido. E no navio pirata da família Don Quixote, poucas pessoas não caíram no chão, essas pessoas ficaram horrorizadas ao ver o desmaio de seus companheiros. Até Diamante ficou aterrorizado quando o suor frio escorria de sua testa. Isso é. Os olhos de Diamante se arregalaram, enquanto ele empalidecia de medo. Este é o Ashoku Aki. Este é o Aki dos reis. Se não fosse por Roja vestindo o uniforme de contra-almirante, Diamante pensaria que Roja era um pirata forte do novo mundo. O Ashoku Aki. Isto é impossível. As pessoas que não desmaiaram exclamaram de repente. Doflamingo, o capitão dos piratas Don Quixote, também despertou seu Oshoku quando era criança. Diamante e o outro pensaram que Doflamingo estava destinado a se tornar rei e estarão ao seu lado. Diamante não tinha nenhuma confiança agora, muito menos os piratas que não desmaiaram. Diamante é um dos oficiais mais fortes da família Don Quixote, sempre desprezou as pessoas e muitos o temiam no novo mundo. Não se preocupe com os outros fuzileiros navais, ajude-me a matar aquele monstro marinho primeiro. Os olhos de Diamante estavam cheios de medo, olhando para Roja no céu. Ele não se atreveu a tentar enfrentá-lo sozinho, então ordenou aos piratas que o ajudassem. Capítulo 111. Dispersão, Sembonzakura. O Ashoku de Roja foi resistido pelo grupo de pessoas mais poderoso do navio. Essas pessoas ouviram as palavras de Diamante e a expressão de medo desapareceu de seus rostos. Finalmente vocês estão prontos para lutar. Roja olhou para os piratas que não desmaiaram enquanto se reuniam ao lado de Diamante, preparando-se para lutar. Roja riu. Seus olhos brilharam de excitação. Já que é preciso lutar então, vamos testar meu novo poder. Iru, que foi colocado na mão de Roja, voltou à cor branca depois que Roja retraiu seu Aki. O que ele está fazendo? Embora Diamante não entendesse a ação de Roja, eles sentiram que algo estranho iria acontecer. Eles não podiam deixar de ficar vigilantes enquanto esperavam. Uma estranha atmosfera surgiu do corpo de Roja e entrou em Iru. Nesse momento, a lâmina da espada mudou repentinamente de forma. Roja estava no céu, olhando para tudo que estava abaixo dele. Seus olhos brilharam com luz. Desperce, Sembonzakura. A voz parecia um som vindo de sua alma. Silêncio. Diamante e os outros piratas olharam para Iru nas mãos de Roja quando sua lâmina desabou de repente e se transformou em numerosas pétalas de cereja, o que era lindo de se ver. E na mão de Roja, apenas o punho permaneceu. A lâmina desapareceu? O que está acontecendo? Aquela espada não era da série Saijo Vazamono, Iru. Todos eles ouviram falar de Iru sendo levado pela marinha. Mas a coisa estranha que aconteceu diante de seus olhos o surpreendeu. Nos navios de guerra, os fuzileiros navais olharam para esta cena, ficaram alarmados enquanto observavam as pétalas de cereja se movendo ao lado de Roja. Enquanto Diamante e seus piratas ainda estavam atordoados, as pétalas de cereja se moveram. Uau, uau, uau. De repente as pétalas aceleraram, como uma gota de chuva sem fim, caiu sobre Diamante e seus homens. Sangue e pétalas espalhadas pelo ar. Depois de um momento, Diamante e os vários piratas ao seu redor entraram em pânico quando feridas começaram a aparecer em seus corpos. Caramba! O que é isso? Esses caras mal movimentavam suas armas, tentando resistir, mas as pétalas ainda encontravam o caminho até eles. Corpos pingando sangue caíram um após o outro no chão. Uma expressão de horror era aparente em cada pirata que caía no chão. Diamante, que estava sendo atacado pelas pétalas, de repente rugiu. Ele acenou com a espada enquanto vestia roupas novas, sob os ataques das pétalas. Como se a chuva estivesse caindo sobre um telhado de ferro, aquele tipo de som foi ouvido. Diamante já adivinhou que a lâmina que desapareceu eram as pétalas de cereja que o atacavam. Felizmente, com sua Akuma no Mi, ele fez roupas finas de ferro e até usou uma máscara de ferro. Juntamente com sua espada, ele estava bloqueando o ataque daquelas pétalas. Droga! Você ainda tem essa habilidade na manga? Diamante viu que todas as pessoas que estavam com ele agora estão deitadas no chão. Ele estava sozinho, não pôde deixar de olhar para cima e ver Roja. Sua espada afinada em pétalas é realmente um ataque aterrorizante, mas infelizmente quando você agir assim, o poder por trás dos ataques não será suficiente para quebrar minhas defesas. Sua habilidade não é eficaz contra mim. Diamante rugiu alto. Seu corpo flutuou de repente enquanto ele corria em direção a Roja que estava no céu. Ele acenou sua espada ferozmente em direção a Roja. Ele viu claramente que na mão de Roja restava apenas um punho, já que a espada se transformou nessas pétalas. O corpo de Roja deveria ser extremamente frágil e, contanto que ele pudesse destruí-lo, ele venceria. É assim mesmo? Olhando para a figura de Diamante correndo em sua direção, Roja ficou interessado nas roupas de Diamante.
Parece que você leu minha habilidade, mas há algo que eu gostaria de perguntar. O tom de Roja se transformou em zombaria, ele disse, você acha que eu posso anexar Bushuchoku aqui a essas pétalas ou não? Ao ouvir essa frase, Diamante, que estava correndo em direção a Roja, empalideceu de repente. Poderia ser isso. O susto era aparente nos olhos de Diamante, ele olhou subconscientemente para a pétala e para sua surpresa, todas as pétalas no céu, de repente ficaram pretas. Comparados com as lindas pétalas de cereja de antes, aqueles black metal eram bastante assustadores. Não. Diamante acenou com a espada, tentando resistir ao ataque daquelas pétalas. Mas a pétala continuou vindo em sua direção, não importando o quanto ele resistisse, pois elas o envolveram completamente. Quase no momento seguinte, as roupas de aço de Diamante foram completamente cortadas. Uau! O sangue derramou e inúmeras feridas assustadoras apareceram em seu corpo. Sopro! Diamante cuspiu sangue. Ele não segurava mais a espada na mão. Ele caiu do céu nas chamas que ainda ardiam no navio. No céu, Roja olhou para o Diamante derrotado. Ele balançou a cabeça enquanto retraía seu Haki das pétalas. E com o pensamento aquelas pétalas começaram a se juntar. E finalmente o Iru original retornou em sua mão e ele gentilmente o colocou na bainha. Este é apenas o Shikai. E alguém tão poderoso quanto o Diamante não poderia ser meu oponente? Olhando para o navio pirata abaixo dele, Roja murmurou em seu coração. Ele pensou que alguém tão forte quanto o Diamante seria um bom oponente, mas descobriu-se que ele era muito frágil. Parece que a partir de hoje os vice-almirantes não serão mais seus oponentes. Não sei o quão forte sou agora e não sei se posso derrotar Doflamingo. Não havia nada com que ele pudesse medir minha força, e mesmo que ele conheça o poder de Doflamingo, ele não tem certeza sobre o resultado. Depois que Iru voltou para a bainha, as chamas finalmente se extinguiram. Mesmo assim a fumaça ainda subia para o céu, enquanto o navio estava completamente quebrado agora, o que indicava que não era um sonho. Tudo isso é real. Capítulo 112, O Mundo em Choque. Viz. Roja retornou ao navio de guerra. Todos os fuzileiros navais em navios de guerra ficaram inconscientes. Apenas um pequeno número recuperou a consciência. Limpe essa bagunça e depois vamos voltar para a base. Roja balançou a cabeça e voltou para sua cabana. Depois de muito tempo, os fuzileiros navais do navio de guerra acordaram. Eles não viram nada parecido com a última luta anterior. Essa luta não era algo que poderia acontecer no West Blue. Eles não entenderam o que aconteceu e nem precisavam. Tudo o que precisam saber é o resultado. E sem dúvida o resultado foi a vitória de Roja. E uma vitória completa nisso. Mesmo a família Don Quixote não é oponente de Roja. Está aí a força do contra-almirante Roja. Não demorará muito para que ele seja promovido a vice-almirante e provavelmente será transferido para Grandline. Observando o navio pirata quase destruído, muitos fuzileiros navais murmuraram. O medo tomou conta de seus corações quando se lembraram da figura de Roja que estava no céu. Oficial superior da família Don Quixote, Diamante foi derrotado quando tentou atacar os navios de guerra da primeira base em West Blue. Quando esta notícia foi divulgada, todos no West Blue ficaram em choque. Sengoku não esperava que a família Don Quixote fizesse um movimento tão rápido, eles até atacaram antes que Roja pudesse voltar para a base. O que ele não esperava mais é que Roja pudesse realmente derrotá-los. Este foi definitivamente um tapa na cara de todos da família Don Quixote. Não, é mais como se ele tivesse pisado neles. Sengoku não podia fazer nada. Afinal, a primeira base no West Blue ficava muito longe da sede. Desta vez, Roja formou um ódio enorme. Se ele não tivesse a habilidade de derrotar Doflamingo, então provavelmente apenas o quartel-general seria um lugar seguro para ele. Depois que Sengoku recebeu a notícia, ele decidiu transferir Roja de volta para a sede. As forças clandestinas estavam todas preocupadas com a forma como a família Don Quixote lidaria com os fuzileiros navais que destruíram a sua base. Mas ficaram chocados ao saber que a família Don Quixote falhou no ataque e até um dos seus principais oficiais foi derrotado. Esta notícia se espalhou rapidamente por todo o Oeste Azul, o que deixou todas as forças subterrâneas em um estado de caos. Os fuzileiros navais do West Blue eram tão fortes. As forças subterrâneas ficaram aterrorizadas. Cada uma delas interrompeu todas as operações que estavam fazendo e se escondeu. Os feitos da primeira base se espalharam pelo Oeste Azul como fogo. Inúmeras forças que esperavam para recuperar seu prestígio sentiram como se um balde de água fria fosse derramado sobre suas cabeças. Inúmeros piratas ficaram assustados. Não ousaram cruzar as águas sob jurisdição da primeira base. E a causa de tudo isso foi, sem dúvida, Roja. Muitas forças subterrâneas estavam agindo como loucas em busca de informações sobre Roja. Mesmo que a identidade de Roja fosse confidencial, Sengoku não seria capaz de suprimi-la completamente. Afinal, muitos nos campos e muitos oficiais sabiam sobre ele. Depois de um enorme questionamento maluco, as forças subterrâneas finalmente desenterraram suas informações. O nome completo de Roja, Monk.D. Roja, sobrinho do herói da Marinha Garp. Esta notícia se espalhou até mesmo para o Novo Mundo, o que deixou muitos piratas chocados. Até o Yonkou ouviu essa notícia. Afinal, o nome de Garp estava espalhado pelos mares, todos saberiam dele. Até os feitos de Roja na missão e seu confronto contra Lao Ge, e também o resultado do seu exame de graduação, tudo foi desenterrado. O choque não se limitou ao West Blue. Todas as forças do mundo ficaram chocadas. Todos acharam normal que Roja pudesse derrotar Diamante. Mesmo que a derrota fosse uma grande perda, justificava-se, afinal, ele era sobrinho de Garp também no futuro. Se não houvesse acidente, Roja seria um almirante. Como Doflamingo reagirá agora? Inúmeras pessoas que tinham vínculos com a família Don Quixote estavam tensas. Isso não era mais uma questão pequena. Se quem derrotou Diamante fosse um pirata, isso seria nada menos que uma declaração de guerra contra a família Don Quixote.
Mesmo que Roja não fosse um pirata, esse movimento sem dúvida levaria Doflamingo ao limite. O que vai acontecer a seguir? Todos estavam esperando para ver o que aconteceria. Muitas forças focaram seus olhos na espera do West Blue. Roja é sobrinho de Garp. Esse passado faria muitos tremerem de medo. Não há ninguém que possa controlar seu passado. Ser sobrinho de Garp é sua fortuna. Sem falar em Oashoku aqui, esse cara provavelmente seguirá o caminho de um rei. Em breve, o West Blue vai virar de cabeça para baixo. Um líder de uma certa força no West Blue murmurou. Isso não foi ideia apenas dele. Todas as pessoas no West Blue tiveram a mesma ideia. Capítulo 113. Chegada de Doflamingo. Doflamingo estava sentado em uma cadeira enquanto tomava uma taça de vinho tinto no convés de seu navio. É o mesmo que pegou Lao Ge? O tom de Doflamingo era muito calmo, mas a atmosfera estava ficando cada vez mais sombria. Os piratas comuns não conseguiam falar porque o suor frio escorria de suas costas. Cachá. A xícara na mão de Doflamingo quebrou de repente. Dof. Trebol apareceu ao lado de Doflamingo de repente, seu rosto estava sombrio e faíscas malignas podiam ser vistas em seus olhos. Só ele e os outros dois se atrevem a falar com ele. Esses eram os principais oficiais da família Don Quixote. Eles são Trebol, Pica, Diamante e Vergo que entraram furtivamente na marinha. Esses 4 não são iguais aos outros da família, eram como irmãos de Doflamingo. Foram eles que lhe deram o seu fruto e também que o fortaleceram. Os 4 são completamente diferentes dos outros. Esses eram seus familiares. Macaco. De Roja. Doflamingo se levantou. Seu tom era extremamente frio quando o céu de repente ficou tempestuoso. Eu não esperava que um personagem como o sobrinho de Garp aparecesse no West Blue. A intenção de matar de Doflamingo aumentou e mesmo quando ele disse o nome de Garp não havia nenhum sinal de medo em sua voz. Quem era ele? Ele é alguém com Oashoku aqui, alguém qualificado para ser rei. Ele já foi uma das nobres deste mundo, um dos dragões celestiais. Qualquer experiência na frente dele não é nada. Só porque Roja é sobrinho de Garp. Ele irá recuar? Isso é impossível. Já que é assim, então eu irei sozinho. Na primeira base do West Blue, nas profundezas da prisão, Diamante estava usando algemas Kairoseki. O sangue em seu corpo já secou há muito tempo. Ele estava deitado meio morto no canto enquanto murmurava. Este não é o fim. Ninguém ouviu a voz de Diamante. Não aconteceu nada nas jurisdições da primeira base, então todos os membros estão reunidos na base. Roja voltou e foi direto para o campo de treinamento, não permitiu a entrada de mais ninguém. Ele só sairá para comer. Do campo de treinamento, todos ouviam frequentemente um som estrondoso saindo. E às vezes a base tremia um pouco, o que fazia os fuzileiros navais temerem que Roja destruísse a base com um de seus ataques. Roja era o líder da primeira base por enquanto, mas provavelmente a ordem para sua transferência chegará mais cedo ou mais tarde. O West Blue estava calmo. A família Don Quixote parece ter desaparecido, nenhuma notícia chegou. Parece que tudo ficará bem por enquanto. Enfim, neste dia o navio Quartel-General da Marinha enviou algumas novidades. Só precisa de meio-dia para chegar à primeira base. Essa notícia deixou inúmeras pessoas aliviadas. Foi como se uma grande pedra fosse retirada de seus corações. O fuzileiro naval olhou para o mar esperando o navio de guerra. Justamente quando eles estavam esperando, de repente apareceu a sombra de um navio. Esta sombra estava indo em direção à base. Logo todos viram a sombra, mas a expressão deles não era de surpresa, já que o navio de guerra veio rápido demais, mas sim de choque. Afinal, o navio não estava no mar, mas voava no céu. A sombra foi se aproximando, o contorno foi ficando cada vez mais claro. Isso definitivamente não era um navio, e também não é um pássaro, isso era uma pessoa. Com a silhueta cada vez mais próxima, as pessoas finalmente sabiam quem era. O suor frio continuava escorrendo daqueles fuzileiros navais e o medo invadiu seus corações. É ele. Acontece que ele virá pessoalmente para o West Blue. A figura continuou se aproximando enquanto pedaços de nuvens brancas continuavam florescendo no céu. Obviamente era apenas uma pessoa, mas a chegada dessa pessoa fez com que todas as pessoas na primeira base quase desmaiassem. A pressão foi enorme sobre eles. Meu subordinado Diamante. Você está vivo? Acompanhada por essa risada maligna, depois que a voz desapareceu completamente, a figura caiu do céu diretamente no porto. Seu rosto mostra um sorriso assustador, o suficiente para assustar as crianças e pode aparecer em seus pesadelos. Todos conheciam a identidade dessa pessoa. Doflamingo. O navio de guerra da sede da Marinha levará meio-dia para chegar. Doflamingo foi o primeiro a chegar aqui. Embora Doflamingo não tenha usado Oashoku, os fuzileiros navais não puderam deixar de tremer e recuar inconscientemente. Os fuzileiros navais aqui, todos incluindo Tika, não viram ninguém com uma recompensa tão grande quanto Doflamingo. 340 milhões de frutas vermelhas. Para eles, essa recompensa era tão grande quanto uma árvore gigante. Eles não conseguiram resistir ao horror que sentiram. O navio de guerra precisou de meio-dia para chegar, e esse meio-dia é mais que suficiente para Doflamingo destruir toda a base. Neste momento, uma figura emergiu da mente de todos. Essa é a figura de Roja. Parece que a única esperança deles agora era Roja. Se ele conseguir bloqueá-lo por meio-dia até que o navio de guerra chegue, então eles poderão viver. Mas, meio-dia é muito longo. Geralmente ele poderia durar algumas horas, o que tornava a situação desesperadora. Suor frio continuava escorrendo de cada pessoa presente ali. Eles não conseguiam manter seus corações calmos. Os fuzileiros navais continuaram recuando quando enfrentaram o sorriso maligno de Doflamingo. Ninguém quer responder minha pergunta? A voz de Doflamingo ecoou, ao mesmo tempo em que ele gentilmente balançou os dedos. Com um movimento tão simples, a atmosfera mudou quando uma intenção assassina infinita surgiu dele. Com essa terrível intenção de matar, um fio que não podia ser visto a olho nu, emergiu de seu dedo e varrido horizontalmente. Era tão afiado quanto aço
ou talvez mais afiado. Quando esse fio que desceu parecia ter o poder de derrubar o céu e derrubar a terra. As pessoas presentes não conseguiam ver esse fio, mas podiam sentir que suas vidas estavam prestes a acabar. Seus corações estavam prestes a parar de medo quando viram suas mortes na frente deles. Mas o fio invisível não conseguiu avançar, foi bloqueado. Uma espada bloqueou isso. A lâmina desta espada era de um branco puro, pois refletia a luz do sol. A espada estava na mão de um homem. Aquele homem usava um uniforme de fuzileiro naval, parecia um general e ficou na frente de Doflamingo. Deixe-me responder sua pergunta. Por que incomodá-los? A voz era leve e a intenção de matar que existia antes se dissipou de repente. Capítulo 114, Enfrentando Doflamingo. Roja finalmente chegou. A altura de Roja era semelhante à das pessoas comuns, talvez um pouco mais alta, enquanto Doflamingo tinha 3 metros de altura. Quando eles estavam um na frente do outro, o impulso de Doflamingo não teve nenhum efeito sobre Roja. Parecia que havia uma rachadura entre os dois. A boca de Roja revelou um leve sorriso quando ele olhou para Doflamingo, ele então disse: "Qual é o nome dele mesmo, Diamante? Ele está na prisão e não tenho certeza se está vivo ou não. Bem, ele não deveria estar morto." A voz de Roja morreu e ao mesmo tempo o fio de repente não aguentou mais e quebrou. Zumbir. Com o fio quebrado, uma onda terrível veio de todas as direções, fazendo a capa de Roja tremular e o casaco de penas rosa de Doflamingo tremer. Ao mesmo tempo, as ondas de rádio empurraram os fuzileiros navais para trás. Agora no porto, há apenas 2 pessoas. Roja e Doflamingo. Macaco. De Roja. Doflamingo não atacou diretamente, mas olhou para Roja através de seus estranhos óculos escuros. Ele sorriu um sorriso cheio de maldade. Fufufufufufu. Fufufufufufu. Tenho informações de que você tem potencial para ser almirante. Você está se superestimando por causa disso, certo? Doflamingo parecia um demônio e disse para Roja: "Olha só, você adivinhou que eu estava vindo para cá, mas não saiu antes. Por que eu deveria ir embora?" Roja segurou o punho de Iru e riu, depois olhou para ele por um momento. Depois com um ó disse: "Sim, eu teria esquecido totalmente se você não mencionasse isso." Roja se virou e encarou aqueles fuzileiros navais que ainda estavam nervosos. Ele riu levemente e disse: "Essa luta não vai ser fácil, então vocês podem sair. Aliás, levem o pessoal da base e vão para o outro lado da ilha." Esta foi a sua ordem. Ele estava realmente relaxado quando emitiu esta ordem. Ele até riu, o que fez com que os fuzileiros navais reprimissem o medo. "Senhor, Roja, você... Estou bem aqui sozinho." Roja se virou, sem olhar mais para os fuzileiros navais. Suas palavras eram claras, suas ações eram simples. Ele não falava muito, mas para os fuzileiros navais atuais, eles não conseguiam descrever o que seus corações sentiam agora. Desde que Roja chegou aqui, ninguém morreu, e quase sozinho destruiu os piratas Jeco, e agora ele estava enfrentando sozinho os piratas Don Quixote. Eles nunca encontraram tal líder antes. Quase todos os líderes deixariam seus homens atacarem enquanto observavam. "Senhor, Roja." Os fuzileiros navais suprimiram o medo em seus corações. Eles ficaram entusiasmados, ansiosos para pegar suas armas e lutar contra Doflamingo, mas sabiam que isso só iria atrapalhar Roja. Então tudo o que podiam fazer era recuar. Ninguém disse mais nada enquanto todos recuavam ao mesmo tempo, olhavam para trás de vez em quando, os olhos cheios de preocupação, embora recuassem. Seus corações estavam inquietos. Roja era escandalosamente forte, mas desta vez seu inimigo é um grande pirata bem conhecido. O navio quartel-general da Marinha ainda tinha algumas horas para chegar. Doflamingo olhou para Roja. Ele não impediu os fuzileiros navais de recuarem, mesmo querendo usá-los para distrair Roja, mas ele não faria isso. Já que Roja se atreve a enfrentá-lo sozinho, ele nunca evitará um desafio, porque ele é o Tenryubito, Don Quixote Doflamingo. Se ele tinha medo de um desafio tão pequeno, então o Oshoku, assim como a qualificação para ser rei, seria um desperdício para ele. Fufufufufufu. O outro lado da ilha? Você acha que isso seria útil? O tom de Doflamingo era muito malvado. Se uma pessoa comum ouvisse sua voz, morreria de medo. Roja olhou para Doflamingo, sua expressão era calma quando ele disse: "Não adiantará nada se você me derrotar. É assim mesmo?" Doflamingo chutou e correu em direção a Roja. Ele não usou sua habilidade Fruit, apenas um simples uso do Busoshoku Ardenin. Diante do ataque de Doflamingo, Roja não teve medo, tudo o que sentiu foi seu sangue fervendo de excitação. Parece que já se passaram cerca de 2 anos desde que ele veio a este mundo, e vindo de uma pessoa comum, ele dominou a habilidade de chama, dominou Jetsuga Tensho e recentemente dominou Senbonzakura. Está quase na hora de deixar este mundo saber o nome dele. Jin. Diante de Doflamingo, Roja usou um golpe horizontal muito simples com sua espada, enquanto também usava o Busoshoku, endurecimento. Quando os dois colidiram, não houve nenhum poder especial, mas rachaduras apareceram no ar. Os dois usaram a mesma coisa. O Ashoku. Aqui. Doflamingo queria usar o Ashoku para fazer com que o fuzileiro naval antes dele soubesse quem é o mestre aqui. Mas ele não achava que seu poderoso Oshoku aqui seria confrontado por um Oshoku aqui mais tirânico. Capítulo 115. Confronto ao Shoku. Estrondo. Quando o Oshoku aqui dos dois se chocou, um rugido foi emitido e o mundo escureceu. Isso não foi mais uma simples colisão de forças. Isso se transformou em um confronto entre Oshoku aqui. Cachá. Rachaduras apareceram no ar e trovões rugiram devido a esta colisão. Isso deu a ilusão de que o vazio estava prestes a se desintegrar. As poucas nuvens brancas que estavam presentes no céu escureceram de repente. Na prisão subterrânea da base, Diamante, que estava detido ali, abriu os olhos e sorriu. "Este aqui, eu não estou errado. Eu disse que isso não será o fim."
que esta base será completamente destruída e esse será o seu fim. Diamante pensou na figura de Roja. Seu rosto revelou um estranho sorriso cheio de zombaria, como se ele já pudesse ver Roja morrer em desespero e a base da marinha completamente destruída. Al-Shoku. Aqui. A expressão de Doflamingo mudou. Os sinais que ele acabou de ver foram os do confronto com o Al-Shoku aqui. Ele obviamente não achava que Roja pudesse usar o Al-Shoku. Doflamingo já havia coletado as informações de Roja há muito tempo, mas, infelizmente, essas informações eram sobre o Roja do acampamento e não sobre o Roja atual. Embora houvesse alguma informação sobre ele no West Blue, mas esse tipo de informação era confuso. Algumas pessoas até se vangloriavam e diziam que Roja tinha o poder de um deus. Ninguém acreditaria em tal informação. Pensando que Roja não ficou tanto tempo no West Blue, Doflamingo avaliou Roja pelas informações de antes, mas o fato de ele ser capaz de usar o Al-Shoku não foi encontrado em nenhuma informação que ele coletou. Rachadura. Duas pessoas usaram o tipo mais poderoso de Aqui enquanto se enfrentavam. Esse tipo de colisão tornaria as nuvens brancas pretas e destruiria a terra. Como o impacto originou-se da espada de Roja e da perna de Doflamingo, toda a força foi reunida naquele local, o que não afetou os fuzileiros navais. Mas eles viram a cena mudar e ouviram estrondos de trovões, eles simplesmente não conseguiam se acalmar para eles. Parecia que eram mortais testemunhando uma luta entre deuses. Rugido. Estrondo. O Thunder continuou caindo, chocando todos os fuzileiros navais presentes. Ele não conseguia se acalmar. Doflamingo sabia. Ele sabia que nesse confronto ele estava em desvantagem. Era tão óbvio que o choque podia ser visto em seu rosto. Se a diferença fosse pequena entre os dois, então não seria tão óbvio, não seria fácil perceber a diferença de potência. Em outras palavras, o Al-Shoku aqui de Roja é mais forte que o dele, mas nem um pouco. Como isso pode ser? Estrondo. Este confronto terminou porque havia uma grande lacuna de força. O confronto não durou muito, durou apenas algumas respirações, e entre Roja e Doflamingo, uma tempestade se formou. A tempestade não avançou em direção a Roja. Todas as ondas correram em direção a Doflamingo. Seu casaco rosa continuava esvoaçando e estalava como uma teia de aranha formada sob seus pés. O resultado já é óbvio. Doflamingo não conseguiu enfrentar o Al-Shoku de Roja e foi totalmente derrotado diante dele. Impossível. Esse tipo de Al-Shoku. Quem exatamente é você? Mesmo que Doflamingo não tenha recebido nenhum dano físico, mas seu orgulho recebeu um dano crítico. Ele olhou para Roja com seu coração confuso. Ele não pôde deixar de se perguntar quem é esse cara. Seu Al-Shoku era na verdade muito mais forte que o dele. Ele sentiu como se estivesse enfrentando Shanks agora. Monk.de Roja, você já deve saber minha identidade e tudo sobre mim. Roja observou Doflamingo levemente. Doflamingo respirou fundo e mal se acalmou, mas não tinha mais aquele olhar arrogante no rosto. O Al-Shoku aqui significa mais do que a força do titular, significa que ele tinha a qualificação para ser rei. Os mares tinham muita gente capaz de utilizá-lo, mas apenas uma pessoa terá essa posição no final. Na mesma época todos que possuem Al-Shoku se enfrentam, não importa seu status, no final só haverá um vencedor. No começo pensei que você fosse um fuzileiro naval, mas não parece agora. O sorriso maligno de Doflamingo voltou ao seu rosto quando ele olhou para Roja. A identidade de que você falou se referia a isso. Roja ouviu as palavras de Doflamingo e de repente riu. Os olhos de Roja olharam para ele com um olhar profundo e disse, marinho ou pirata? Existe alguma diferença? Doflamingo olhou profundamente para Roja, como se entendesse o que ele queria dizer e mais uma vez sorriu maldosamente. É mesmo. Fufufufufufu. A chamada qualificação do rei não é apenas que ele possa se tornar rei um dia. Significa que ele não se renderá às regras, não se renderá aos outros e se o fizer, não terá isso. Qualificação. Quase nenhum fuzileiro naval tinha Al-Shoku, e está a razão. Na verdade, quem disse que os fuzileiros navais deveriam sucumbir às regras e se render aos outros? Garp abalou o mar mesmo sendo apenas vice-almirante, recusou a promoção para almirante e mesmo que Sengoku ordenasse que ele fizesse algo que não queria, ele iria ignorar completamente. Roja era sobrinho de Garp, com esse tipo de mentalidade, ele ter o Al-Shoku não é nada surpreendente. No porto, além de Roja e Doflamingo não há ninguém. Todos os fuzileiros navais já recuaram para um lugar muito distante. Depois de verem o Al-Shoku agora há pouco, eles entenderam que só iriam sobrecarregar Roja se ficassem. Então eles recuaram para o outro lado da ilha. Eles olhavam para trás às vezes e olhavam para Roja e Doflamingo, eles não conseguiam ouvir o que diziam. Tudo o que podiam fazer agora era ficarem nervosos quando se viraram novamente. O céu estava escuro, o vento continuava a assobiar e a atmosfera estagnou novamente. Capítulo 116, Roja vs Doflamingo. Azul oeste, o céu estava nublado, parecia sombrio e deprimente. Dois grandes navios de guerra estão se movendo em direção à primeira base. Em ambos os navios de guerra, há um total de 3 altos oficiais, 2 contra-almirantes e um vice-almirante. Este vice-almirante é realmente especial. E isso é porque ele se chama Garp. Garp estava parado no convés enquanto realizava o misterioso sono em pé, e os outros 2 estavam parados atrás olhando para o mar. Estaremos lá em algumas horas. O vice-almirante Garp não parece nem um pouco preocupado. Os 2 estavam relaxados, rindo um com o outro. Se Garp não estivesse preocupado, não havia necessidade deles se preocuparem. Eles estimaram que não haverá acidente. De repente, um fuzileiro naval correu com pânico por todo o rosto. Senhor, Garp, o que é? Antes que ele pudesse chegar até Garp, um dos contra-almirantes o deteve. Ele não queria que ele perturbasse o sono de Garp, então ele franziu a testa enquanto repreendia o fuzileiro naval. Por que há para estar tão nervoso? O fuzileiro naval parou enquanto o suor frio aparecia em sua testa. Ele estava muito nervoso, olhou para o contra-almirante diante dele e disse tremendo. Senhor, grande problema. Acabamos de receber informações. Que Dom Quixote.
do Flamingo apareceu na primeira base do West Blue. O som deste fuzileiro naval ecoou por todo o navio de guerra. Do Flamingo apareceu na primeira base? A expressão dos dois mudou. Eles tinham um mau pressentimento sobre isso. Do Flamingo já correu em direção à primeira base, mas eles ainda tinham algumas horas antes de chegarem lá, o que foi muito ruim. Seus rostos empalideceram. Ao mesmo tempo, todos no navio de guerra pararam depois de ouvir esta notícia. O horror apareceu em cada um de seus rostos. Silêncio. A atmosfera mudou de repente. As nuvens brancas de repente ficaram escuras. Parece que vai chover em breve. Naquele silêncio, de repente Garp disse com os olhos sonolentos, ele olhou para as nuvens escuras no céu e murmurou. Depois disso, ele se virou e viu que a expressão de todas as pessoas no navio de guerra não parecia correta. Ele fez uma expressão estranha ao dizer, o que é? O que aconteceu? O porto da base. Do Flamingo não continuou falando. Ele esticou a mão enquanto seu rosto ainda tinha aquele sorriso maligno. Ele não veio aqui para conversar. Ele vem aqui por apenas um motivo e é para matar Roja. Mesmo que Roja tivesse ao Shoku, não importava. Ele não precisava dizer nada porque seu propósito era claro. No momento seguinte, a intenção assassina de Do Flamingo aumentou. Ele fez uma garra com a mão e acenou para Roja. Goshikito. 5 fios emergiram das pontas de seus dedos, que pareciam afiados o suficiente para cortar aço. Os fios eram quase invisíveis enquanto avançavam em direção a Roja. Mesmo que eles estivessem realmente invisíveis, Roja usou seu Kimbun Shoku-Aki para capturar sua trajetória. Ele estava calmo enquanto brandia sua espada. Fluxo de espada, crema. Estrondo. Um pilar de chama subiu violento e imparável. Sem pensar, Roja usou diretamente suas chamas com pessoas como Do Flamingo como oponente, ele não precisava se conter. Do Flamingo não era como Diamante, ele não era descuidado. Pelas informações que reuniu sabia que Roja tinha a habilidade de manejar chamas. Então, quando Roja usou, ele não ficou surpreso e não entrou em pânico, ele nem sequer evitou enquanto suas mãos continuavam acenando. Zumbir. As chamas à sua frente foram cortadas e, ao mesmo tempo, 5 fios colidiram contra a espada de Roja. Embora esses fios tivessem a nitidez e a resistência do aço, eles eram estranhamente flexíveis. Jin. De repente, faíscas começaram a voar devido à colisão. O ataque de Do Flamingo não funcionou, então ele usou a outra mão. Cair. Desta vez, os fios de Do Flamingo não eram invisíveis. Eram 5 fios coloridos do tamanho de um prego que correram em direção a Roja. Soru. Diante deste ataque, Roja usou Soru diretamente, enquanto movia dezenas de mater de sua posição. Depois de evitar este ataque, Roja olhou para Do Flamingo e brandiu sua espada. Jetsuga. Tensho. Zumbir. Uma energia de espada vermelha em forma de crescente avançou em direção a Do Flamingo enquanto derrubava todos os edifícios. A expressão de Do Flamingo era a mesma. Ele estava sacudindo as chamas, então de repente esticou a mão para frente. Kumo no Sugaki. Os fios formaram uma teia de aranha na frente de Do Flamingo. Uma cor escura foi presa aos fios que formaram aquela teia que é o efeito do endurecimento do Buzushoku. Jin. O ataque de Roja atingiu diretamente a teia de aranha. Com a colisão veio o som de metal batendo contra outro metal. Faíscas se espalharam enquanto a teia de aranha e Jetsuga Tensho tentavam empurrar um ao outro. Então, de repente, Jetsuga Tensho avançou como um louco, a teia de aranha se espalhou e se deformou no formato de uma rede de basquete, mas ele ainda não conseguiu passar, pois a teia de aranha realmente estava. É inútil. Do Flamingo ficou atrás de sua teia de aranha enquanto mostrava seu sorriso maligno para Roja. Parecia que ele esperava por isso. Aqueles fios eram como aço, mas ainda tão flexíveis quanto uma teia de aranha, e depois de anexar aqui a ele, era quase impossível cortá-lo. Do Flamingo estava relaxado como se o resultado dessa luta estivesse em suas mãos desde o início. Depois que a teia lateral bloqueou o ataque de Roja, Do Flamingo esticou a mão e fez uma palma na direção de Roja. Acabado. Calor. Incontáveis fios se combinaram e formaram um fio extremamente grosso, então avançaram em direção a Roja com uma velocidade extremamente rápida. Esse fio estava destruindo tudo em seu caminho, e de repente o fio estava em cima de Roja. A linha apareceu na base atrás dele. Obviamente a base foi dividida em duas. E mesmo contra tal ataque, a expressão de Roja não mudou. Ele apenas acenou com a espada na mão. Estrondo. O ataque de Iru e Do Flamingo colidiu e rugidos soaram. Capítulo 117. Senbonzakura. Após a colisão, a mão de Roja tremeu um pouco. Seu corpo ficou reto, mas sob seus pés o chão estava rachado. Qualquer um poderia adivinhar quanta pressão aquele ataque teve. Eles estão todos fora. Roja não olhou para trás, mas usando seu Kimbun Shoku-Aki ele podia sentir a presença daqueles fuzileiros navais. A construção nas suas costas foi cortada ao meio pelo último ataque, mas felizmente todos os fuzileiros navais já haviam saído. Mas esta cena fez com que cada fuzileiro naval revelasse um traço de medo em seus olhos. A base inteira foi dividida em duas. Que tipo de monstro é esse? Do Flamingo? O que é esse monstro? Será que o Sr. Roja pode realmente vencer esse monstro? Quando a base foi dividida em duas, todos os fuzileiros navais fugiram rapidamente do local e quando olharam para trás, não conseguiram evitar engolir a saliva. Diante de um monstro tão terrível, como Roja pode aguentar meio-dia? Como ele pode esperar até que o navio de guerra da sede chegue aqui? Estrondo, estrondo, estrondo. Roja e Do Flamingo estavam se movendo enquanto lutavam. Eles já estavam no fundo da ilha.
A base dividida está sendo cada vez mais destruída. Roja estava usando suas chamas, enquanto Doflamingo usou seus fios para cortar as chamas antes que elas chegassem até ele. Doflamingo não conseguiu se aproximar porque as chamas de Roja estavam em seu caminho, então ele só conseguiu. Ainda assim, seus ataques de longo alcance são muito fortes, já que ele tem sua Akuma no Mi. O Jetsuga Tensho de Roja foi bloqueado pela teia de aranha. As chamas não poderiam queimar seu fio se ele usasse aqui nelas, então ele poderia ignorar as chamas e atacar o corpo de Roja diretamente. Este jogo é inútil, suas chamas não podem me machucar. Você já deve saber que está em uma luta inútil. Todas as suas habilidades são inúteis contra mim. Você não tem nenhuma chance de vencer. Doflamingo continuou acenando com a mão e cortando as chamas relaxadamente e sempre que Roja usasse Jetsuga Tensho ele faria uma teia de aranha novamente. É assim mesmo? Roja estava no meio das chamas. Ele parecia um rei que governa todas as chamas. Suas chamas não são fortes o suficiente. Sua energia de espada também é forte o suficiente. Somente com essas habilidades, ele realmente não tem chance contra Doflamingo. Mas, ele ainda tinha outra habilidade. Já que você disse isso, acho que o aquecimento acabou. Em meio às chamas, Roja de repente segurou a espada na frente do peito. Aquecimento. Acabou? Doflamingo olhou para Roja de forma estranha. E no momento seguinte, ele sentiu um poder muito estranho vindo de dentro de Iru usando seu Kimbun Shokuaki. Essa força é muito mais forte do que a usada para as chamas. Doflamingo suspeita que este seja o poder da fruta de Roja. Roja era menor que Doflamingo por um grande margem. Este último tinha cerca de 2 vezes o tamanho de Roja. Mas de repente isso pareceu se inverter e a figura de Roja se elevava como o céu olhando para Doflamingo. Disperse, Senbonzakura. Sem qualquer sentimento, Roja apenas disse gentilmente. Depois que a voz ecoou, a lâmina de Iru de repente se espalhou e se transformou em inúmeras pétalas de cereja. O que? Ao ver isso, Doflamingo sentiu uma onda de vigilância. Essa habilidade não estava em nenhuma informação que ele coletou antes. A espada de Roja deveria ser Iru, um dos Sao Vazamono. Esta espada era muito difícil de ser quebrada naturalmente, essa deveria ser uma das habilidades de Roja. Pétalas de cereja encheram o céu. Doflamingo não parecia mais relaxado. Ele acenou com as mãos para o movimento de pétalas vindo em sua direção. Uau, uau! 10 fios cruzam as pétalas, mas foram facilmente ignorados pelas pétalas. Aqui foi fundido com esses fios, então sua resistência era mais dura que o aço, juntamente com a flexibilidade que eles tinham. Mesmo o Jetsuga Tensho de Roja não conseguiu cortá-lo. Mas eles passaram. As pétalas eram mais flexíveis e finas que seus fios. Elas as ignoraram diretamente e caíram em direção a Doflamingo. Não havia mais sol no céu, mas havia chamas. A luz das chamas fazia a flor da cerejeira parecer linda demais. Era uma obra de arte. Tremulando suavemente ao vento pareciam inofensivas. Mas Doflamingo estava vigilante. Seu coração não conseguia se acalmar. O que é essa habilidade estranha? Vendo as pétalas passando diretamente sem tocar seus fios, Doflamingo mais uma vez usou teia de aranha e formou uma enorme rede. Esta teia foi pensada na medida em que poderia anular Jetsuga Tensho, mas foi inútil contra essas pétalas quando elas passaram diretamente. Uau! Doflamingo recuou rapidamente, mas infelizmente, uma pétala atingiu sua bochecha. Uma marca de linha com sangue escorrendo apareceu. Droga! Doflamingo amaldiçoou em seu coração. Uma linda flor de cerejeira era na verdade uma lâmina voadora. Diante do Senbonzakura, Doflamingo está indefeso. Essa habilidade foi feita para conter sua fruta do diabo. Seus fios podem resistir ao Jetsuga Tensho, mas não podem se defender contra isso. Capítulo 118. Despertar da Akuma no Mi. Vis. As pétalas eram afiadas como uma lâmina. Doflamingo não se atreveu a deixá-las tocá-lo. Ele estava tentando evitar as pétalas enquanto atacava Roja ao mesmo tempo. Ele merece sua reputação. Vendo Doflamingo atacando o mesmo sendo atacado, Roja não ficou surpreso, mas ficou um pouco chocado com o talento de Doflamingo. Senbonzakura tem seus pontos fracos. Primeiro porque a lâmina estava dividida em tantas pétalas, faltava poder de ataque. Mas usando seu Buzushoku, essa fraqueza desapareceu. Em segundo lugar, ao usar Senbonzakura, a lâmina se transformará em pétalas e apenas o cabo permanecerá em suas mãos, o que torna seu corpo indefeso. Mas Roja não era lento, ele poderia usar Soru e Muoki para evitar os ataques de Doflamingo enquanto atacava. As figuras dos dois continuaram piscando. Às vezes aparecem no céu e outras vezes no chão. A anteriormente bela flor de cerejeira tornou-se terrivelmente preta com a Ki preso a ela. Se antes Doflamingo estava suprimindo Roja, agora a situação se inverteu. Depois de um momento, o corpo de Doflamingo ficou com algumas manchas de sangue. Embora ele não estivesse gravemente ferido, suas roupas estavam esfarrapadas. Caramba! Ele ainda tinha uma habilidade tão estranha, que diabos é a fruta dele? Doflamingo continuou se esquivando enquanto as pétalas continuavam perseguindo-o. Mesmo depois de tentar se esquivar, às vezes as pétalas o atingiam. Mesmo que ele tentasse bloquear com seu Aki, alguns arranhões apareciam toda vez que ele bloqueava um ataque. Em contraste, o corpo de Roja não tinha nenhuma mancha de sangue e ele ainda não usou a Bankai. Do começo até agora a situação continuou piorando. Doflamingo estava sendo reprimido e não poderia fazer nada diante das pétalas de cereja de Roja. Doflamingo agora sabia que não teria chance de vencer essa batalha assim. Respirou fundo e recuou de repente. Sua expressão ficou fria.
Você é realmente poderoso. Embora eu não saiba qual é essa habilidade que você está usando, você a usa muito bem. Doflamingo fez uma pausa, seu sorriso maligno ressurgiu em seu rosto. Mas se você pensa que só isso deixaria vencer, então você está absolutamente errado. Neste mundo existem habilidades mais poderosas do que você jamais poderia imaginar. Ao redor do corpo de Doflamingo, um estranho poder começou a surgir, espalhou-se por todo lugar e chegou até a base destruída. Silêncio. De repente, o prédio começou a se contorcer e se transformar em incontáveis fios, e com o comando de Doflamingo, eles apontaram para Roja e o atacaram. Rio White. Dezenas de milhares de fios foram dispostos juntos e atacaram Roja. Esses fios eram tão grandes que os fuzileiros navais do outro lado da ilha os viram. Ondas após ondas de fios continuaram atacando Roja. As pétalas correram em direção a Roja e o envolveram. Roja saltou e criou alguma distância, olhou para Doflamingo e seus olhos brilharam com um traço de luz. Fruta do diabo. Despertar. Parece que você sabe alguma coisa. Fufufufufufu. Doflamingo esticou a língua e lambeu o traço de sangue em seus lábios. Ele revelou seu sorriso maligno enquanto caminhava em direção a Roja passo a passo enquanto o prédio ao seu redor se transformava em fios intermináveis. Despertar da Akuma no Mi. O despertar não é algo comum que todo usuário de frutas possa alcançar. Uma vez que alguém alcance o despertar, sua Akuma no Mi não ficará mais limitada ao seu corpo, podendo até mudar o ambiente ao seu redor. É isso que Doflamingo está fazendo agora. Ele poderia transformar o prédio e a terra abaixo dele em fios. Estrondo, estrondo, estrondo. O prédio continuou virando fios enquanto eles corriam em direção a Roja. O número de pétalas era bem menor que os fios do Doflamingo agora. Ele não consegue bloquear os fios. Ao longe, o fuzileiro naval olhou para os prédios se transformando loucamente, enquanto tudo estava destruído. Isso? O que diabos é isso? Essa ainda é nossa base? Todos eles ficaram chocados além da crença. Eles não conseguiam entender o que estavam vendo. Esse é o poder do Doflamingo? Tão assustador. A testa de Tika estava cheia de suor frio. Uma expressão de consternação apareceu em seu rosto. Diante disso, até um contra-almirante é como uma formiga. Olhando para a demonstração de poder, muitos não puderam deixar de tremer de medo. Tão poderoso para... O Sr. Roja pode sair vivo? Os corações de todos batiam como tambores. Antes mesmo de sua base ser destruída, eles viram as chamas, então puderam dizer que Roja ainda estava lutando, mas agora se sentiam desesperados. Um humano pode resistir a esse tipo de poder? Capítulo 119. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Quebrar branco. Doflamingo colocou a mão no chão e de repente fios surgiram do chão querendo agarrar o pé de Roja. Roja não entrou em pânico. Vendo os fios embaixo dele, ele pulou para o céu. Ao mesmo tempo, infinitas pétalas formaram uma onda e atacaram Doflamingo. Off-White. Diante da onda de pétalas, Doflamingo não recuou, com uma das mãos ainda no chão, inúmeros fios que o envolviam. As pétalas saltaram após atingirem os fios ao redor de Doflamingo. Depois de usar o despertar, o número de triais que Doflamingo conseguia controlar aumentou por uma margem enorme. Fufufufufufu, seu truque não tem efeito sobre mim. Doflamingo mostrou um sorriso de zombaria cheio de maldade ao dizer: mesmo que você pudesse usar essa sua habilidade muito bem, a diferença entre nosso poder é enorme. Pare com a luta sem sentido. Enquanto falava, Doflamingo acenou com as mãos, dezenas de milhares de fios avançaram em direção a Roja como uma piton. Vis, vis. A figura de Roja tremeluziu algumas vezes enquanto ele recuava, ao mesmo tempo em que a pétala de cereja avançava em sua direção e reformava a lâmina de Iru. O despertar da Akuma no Mi é muito forte. Além de seu corpo, ele pode até fazer seu ambiente se transformar em fios. Roja olhou para Doflamingo e balançou a cabeça. Se você entende isso, deixe-me mandá-lo embora. O sorriso de Doflamingo era maligno e frio. Ele começou a caminhar em direção a Roja. O fio se movia junto com ele, e parecia um rei governando as cordas. Roja não recuou. Ele parecia ter desistido de qualquer resistência para lutar contra Doflamingo, mas seus olhos não mostravam nenhum pânico. Doflamingo continuou rindo com seu sorriso estranho. A questão é, eu não queria usar isso porque é muito cansativo. Não, quero dizer, usa muito poder espiritual, mas já que você usou seu despertar, eu tenho que usar meu trunfo também. O rosto de Roja gradualmente se acalmou, sua capa da marinha, que tremulava devido ao vento, parou. Como se tudo no mundo tivesse parado, de repente um estranho poder se acumulou em torno de Roja. A espada na mão de Roja de repente virou de cabeça para baixo e ele a soltou de repente. Bankai. A voz soou da alma. Doflamingo parou de repente seus passos. Sua expressão mudou enquanto seu coração sentia um sentimento ruim inexplicável. No momento seguinte, Doflamingo viu a espada que Roja jogou cair no chão. O chão tornou-se como uma superfície de água enquanto engolia a espada. Então o chão sob os pés de Roja pareceu se transformar em um enorme lago. De repente, com uma onda, enormes espadas emergiram do chão. Elas continuaram saindo até ficarem muito mais altas que Roja. Senbon Sakura. Kageyoshi. De repente, a enorme espada desabou e se transformou em pétalas de cereja e começou a circular. Parecia o mesmo de antes, mas o número de pétalas aumentou pelo menos 10 vezes. Isto é impossível. Doflamingo ficou chocado. Ele não conseguia dizer o número de pétalas mesmo com seu Kimbu Shokuaki. Roja também pode usar. O despertar? Doflamingo não podia acreditar. Sua mão tocou o chão e 10 ondas de linha voaram em direção a Roja. Mas desta vez Roja ficou calmo. Ele nem levantou a mão. Zumbir. As pétalas de cereja voaram em direção às 10 ondas de fios e colidiram. Estrondo. 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 Incontáveis fios se espalharam após o impacto e as 10 ondas de fios foram bloqueadas. Os fios eram fortes, mas não o suficiente.
As pétalas continuaram batendo nos fios de Doflamingo até que finalmente todos os fios se espalharam, exceto a torrente de pétalas. Roja ficou parado, apenas olhando para Doflamingo com os olhos brilhando. No céu, inúmeras pétalas formaram uma onda que desceu em direção a Doflamingo. Off-White. Doflamingo usou sua defesa sem pensar duas vezes, ele não era o tom do Yonkou, e não era um imortal. Se esse tipo de ataque o tocasse, ele ficaria gravemente ferido ou poderia até morrer. A terra se afinou em fios e envolveu Doflamingo. Mas as ondas de pétalas atingiram o escudo. Eles de repente ficaram pretos devido a Roja anexar aqui a eles. A Bankai tinha muitas pétalas, o número era incontável, e cada peça era tão forte quanto uma espada. Mesmo que fosse Doflamingo, ele não seria capaz de aguentar por muito tempo e sua defesa desmoronaria em breve. Vendo que não aguenta mais, Doflamingo recuou, mas as pétalas se moveram em sua direção. As pétalas se moviam muito mais rápido do que antes, Doflamingo só conseguia fugir enquanto usava sua habilidade para se defender. Estrondo, estrondo, estrondo. Fios brancos dançavam com pétalas de cereja. Toda a base foi destruída devido a esse confronto, até o barco parecia prestes a virar a qualquer momento. Capítulo 120. Derrota de Doflamingo. As pétalas encheram o céu e a terra se transformou em fios. Parecia uma imagem de um mundo de fantasia, difícil de descrever, era simplesmente chocantemente lindo. Neste momento, os fuzileiros navais do outro lado da ilha não foram afetados pela luta, ainda se sentiam como se estivessem dentro de uma tempestade. Eles viram a torrente de pétalas de cereja colidir com os fios. Ninguém conseguia falar, suas mentes ficaram em branco por um segundo. Esta cena foi tão chocante que alguns não sabiam o que dizer enquanto continuavam a assistir com uma expressão vazia. Roja e Doflamingo pareciam controlar o mar. As ondas continuavam se formando a cada confronto entre os dois. Neste momento, algumas manchas de sangue começaram a aparecer no corpo de Roja, mas ele não entrou em pânico, estava focado apenas em destruir seu inimigo. A situação de Doflamingo era muito pior que a de Roja. Sangue escorria dos cortes em suas roupas. Antes de usar o despertar, Doflamingo não tinha como bloquear as pétalas de Senbonzakura, e após o despertar, ele poderia bloqueá-los até que Roja usasse a Bankai. Se o Bushuchoku de Roja fosse mais forte, então ele já teria sido derrotado há muito tempo, e agora ele só poderia se defender contra aquelas pétalas de cerejeira. Era impossível recuar. Roja usará Muok para alcançá-lo, e se ele sair da ilha não haverá nenhuma construção e seu despertar perderá o efeito. Roja enviava torrentes de pétalas enquanto estava no céu e ocasionalmente evitava os fios de Doflamingo. Check, check, check. As pétalas continuaram a cortar o fio enquanto Doflamingo recuava e tentava fugir. Roja entendeu a intenção de Doflamingo, ele sentiu seu próprio consumo de poder espiritual enquanto acenava com a mão. Senbonzakura Kageyoshi Senkei. De repente, todas as pétalas retornaram para Roja e formaram 4 fileiras de espadas. Vendo Roja parado acima de sua cabeça e as espadas formadas ao redor deles, Doflamingo olhou para cima e disse severamente: "Por muito tempo, ninguém se atreveu a vir atrás da minha cabeça. Mokei de Roja, seu diabinho." Desde que ele perdeu sua identidade como dragão celestial, não houve um momento em que ele parecesse tão estranho quanto agora. Doflamingo olhou para Roja, a intenção de matar subiu ao céu enquanto ele levantava a mão em direção a Roja. Seinaru Kidan. Doflamingo invoca 16 cordas grossas que ficaram pretas quando ele prendeu aqui a elas enquanto apontava para Roja. Fio de Deus. Roja sentiu a pressão vindo em sua direção, então ele prendeu aqui a uma dúzia de espadas. De repente, os fios e as espadas colidiram e inúmeras pétalas se espalharam de repente. E no momento seguinte, um rugido soou e uma onda aterrorizante de repente se espalhou em todas as direções. As ondas chegaram ao outro lado da ilha enquanto traziam poeira. Os fuzileiros navais não conseguiam abrir os olhos. Depois de algum tempo, tudo diminuiu gradualmente. Os fuzileiros navais não prestaram atenção nas roupas sujas. Todos se concentraram nas ruínas para ver o resultado. A luta acabou? Todos se entreolharam. Não conseguiam ver nada daqui, então alguém teve coragem de dar o primeiro passo para seguir em frente. Uma segunda pessoa seguiu e uma terceira. Todos queriam saber o resultado da batalha. Enquanto caminhavam, eles agarraram firmemente suas espadas. A primeira base foi completamente destruída agora. Todos os edifícios desabaram. Depois de passar por várias ruínas, as poucas pessoas pararam. Pão pita. A mão de alguém não aguentou mais segurar sua pistola e a deixou cair no chão, o que emitiu um som de pita. Todas as pessoas pararam gradualmente enquanto largavam as armas. Os olhos de todos se concentraram no campo na única figura que ainda estava de pé. Ninguém conseguia falar enquanto olhavam atordoados. Em seus olhos o respeito e o medo apareciam. No campo, apenas Roja estava de pé enquanto segurava a Iru em sua mão. À sua frente, no chão, uma pessoa estava deitada imóvel. Embora as roupas daquela pessoa tenham sido praticamente destruídas, você ainda pode reconhecê-la quando a vê. Doflamingo. A pessoa que será conhecida como Coringa do Submundo 12 anos depois, a pessoa que já foi um dragão celestial foi derrotada pelo líder da primeira base no West Blue, Monk.de Roja. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.